A história começa com os alunos escolhendo as equipes para o festival esportivo da escola. Um aluno chama o protagonista de número 2 e pergunta em qual equipe ele entraria, mas ele diz que não tem preferência. O garoto continua implicando com ele, dizendo que realmente qualquer coisa serve, já que ele é medíocre em tudo. Hajime fica incomodando com isso, mas sabe que tecnicamente não é mentira. O representante diz que precisam de uma pessoa para o futebol, e Hajime ergue a mão para se voluntariar. Porém, nessa hora, algumas garotas gritam seu nome, o incentivando. Acho que é uma boa hora para explicar esse mal-entendido. Seu nome é Hajime Satou, mas todos o conhecem como número 2. As garotas estão admirando na janela, e Hajime pensa que é assim que as coisas são na vida real. Extremamente bonito, se destaca nos estudos e nos esportes, adotado tanto pelos alunos quanto pelos professores, e ele até tem uma boa personalidade. O nome desse espécime perfeito é Hajime Satou. Sim, exatamente como o do protagonista, e por estar sempre em sua sombra que ele é conhecido como número 2. Enquanto está em seus devaneios, ele ouve Shinatsu dizer a uma colega que ela e Hajime dariam um belo casal. A garota não tem certeza disso, mas Shinatsu parece convicta. Shinatsu Minamino. Ela é o tipo de garota que levanta o astral de todos, com um sorriso. A maioria das pessoas considera ela a mais fofa da sala. A sua colega está justamente a chamando de fofa nesse momento. E Shinatsu sorri, dizendo que isso não é verdade, mas agradece mesmo assim. Quanto a ele, é apenas mediano, o segundo Satou. Porém, essa é a história de como o número 2 se tornou o número 1 de alguém. Hajime não se importa de ser o número 2 das pessoas, desde que ele possa ser o número 1 dela. Após as aulas, Shinatsu vai até Hajime perguntando para confirmar se ele teria folga do trabalho hoje, e se nesse caso, ela poderia ir para sua casa. Os alunos em volta ficam assustados com isso, e aquele garoto de antes provoca Hajime mais uma vez claramente incomodado e com inveja, dizendo que é muita maldade fazer essa pergunta só para depois dizer, ops, Hajime errado. Hajime simplesmente o ignora. Ele está nervoso por falar tão casualmente com Shinatsu, mas sorri e concorda que ela possa vir. Shinatsu sorri e comemora. Ele só consegue pensar em como ela é fofa. Aquele figurante que não tem mais o que fazer fica indignado, querendo saber por que o número 2 está com Shinatsu. Todos os colegas ficam intrigados com isso, mas essa era a exata reação que Hajime esperava. Eles dizem que ela deve ter confundido ele com outro Hajime, mas eles não se importam com isso. Afinal, foi isso que eles decidiram. Shinatsu pergunta se ele quer passar no mercado na volta, querendo saber o que vão ter para o jantar. E Hajime diz que deviam aproveitar a carne na promoção, enquanto pensa que está indo bem. Ele só precisa conversar, como sempre fazem. Shinatsu sorri dizendo que mal pode esperar, afinal ela ama tudo que ele cozinha. Hajime pensa que isso é ruim. Ele vai acabar sorrindo como um idioma, mas pelo lado bom, acabou dando tudo certo. Porém, no caminho, Hajime diz que mandar mensagem durante a aula é um pouco demais, e Shinatsu se desculpa, ela não conseguiu se aguentar. Ela se curva dizendo que estava muito nervosa, mas ficou feliz que eles tenham dito tudo, e ele concorda. Mas ela sorri para ele, o que foi um dano crítico. Mas agora, você deve estar se perguntando por que essa garota fofa está sorrindo tão alegremente para ele. Para responder isso, precisarão voltar um pouco no tempo. Estamos em outubro no Parque Sakurazaka. O prota está correndo para se exercitar, quando percebe uma garota agachada no meio do caminho. Ele percebe que é Shinatsu e se aproxima, perguntando se ela estava passando mal. E Shinatsu fica surpresa por vê-lo ali. Ela pergunta curiosa se ele estava correndo, e ele concorda, dizendo que até quem não está em um clube precisa se exercitar. Além disso, sua casa era ali perto. Shinatsu ri, o chamando de esquisito. Ela não entende se ele vai se exercitar de qualquer forma, então por que não entra em um clube? Hajime fica desconfortável com isso, se perguntando se realmente é esquisito. Afinal, você não precisa estar em um clube para querer se exercitar. Ele enxuga o suor com toalha, começando a explicar que tem um trabalho, mas desiste no meio do caminho, voltando a perguntar se ela tinha se machucado. Shinatsu diz que não é bem isso, e mostra que encontrou um filhote de gato em uma caixa ali. Ela acha que ele está muito fraco. Enquanto segura, ela explica que sua mãe tem alergia a gatos, por isso não poderia o levar para casa, mas agora que ela o encontrou, não pode deixá-lo ali. Hajime fica surpreso que era isso que estava incomodando ela. Ele entende a situação, porém começa a se perder em seus próprios pensamentos. Ele se lembra de seu tio, o dizendo para sentir,
e então de uma chance. Hajime leva as palavras de seu tio em consideração e diz para deixar com ele. Primeiro, eles devem levá-lo ao veterinário. Depois ele pode cuidar dele em sua casa. Isso surpreende Shinatsu, que demora um momento para entender, o que deixa Hajime irritado, questionando o que deu nela. Mas internamente está pedindo que ela não olhe para um garoto sem experiência romântica desse jeito. Ele liga rapidamente para o veterinário e fica feliz que eles possam atendê-los hoje. Enquanto desmonta a caixa do gato, ele diz que se ele estiver doente, eles podem medicá-lo. Se estiver malnutrido, eles podem aplicar soro nele. Antes ele precisa passar em casa para pegar sua carteira, então vai poder sacar dinheiro em uma loja de conveniência, porque ele só não passa o cartão no veterinário. Eu não sei. Hajime pergunta se ela pode ir com ele, dando sua toalha para ela enrolar o gato. Shinatsu ainda está surpresa com isso. Ela pergunta incrédula se ele sempre foi esse tipo de pessoa, já que ele sempre ignorou quem precisa de ajuda. Hajime começa a se preocupar como os outros o veem, mas ela nega, dizendo que é só que ele está sendo muito gentil agora. Ela pensou que mesmo se ele visse alguém morrendo, não ajudaria. Isso deixa Hajime ainda mais preocupado. Ele questiona sem graça o quão frio ela acha que ele é, mas Shinatsu rapidamente diz com vergonha que não é nada disso. Ele estava preocupado e falou com ela mesmo que eles nunca tenham conversado antes. Mas isso deixa Hajime confuso, perguntando se isso não era o normal a se fazer. Mas Shinatsu diz contrariada, que é justamente por ele achar que isso é o normal que ele é gentil. Ele ri dizendo que ela não precisa ficar tão brava, mas percebe que Shinatsu está até ficando vermelha. Isso deixou Hajime um pouco mais feliz. Em casa, Shinatsu comenta que a casa parecia nova, e Hajime diz que eles se mudaram quando estava no fundamental. Ela pergunta se ele se transferiu, mas ele nega, dizem que chegava na antiga escola de trem. Ele pergunta se ela prefere esperar um pouco ali mesmo ou entrar, e Shinatsu diz que prefere ir até a sala. Hajime se sente confiante por ter trago uma garota em casa pela primeira vez. Ela pergunta se ele não teria que pedir aos seus pais antes de pegar o gato, mas ele diz que está tudo bem. Ele é o único sozinho em casa agora, então ela não precisa se preocupar. Isso deixa Shinatsu confusa, mas ela diz que entende. Ela pergunta o provocando se ele trouxe uma garota para sua casa enquanto seus pais estão fora. Agora, sua visão por ele realmente está mudando, mas Hajime corado diz que não era essa sua intenção. Shinatsu pergunta se ele é alguém gentil e charmoso ou um playboy se disfarçando como alguém sério. Hajime percebe que sua imagem realmente foi completamente derrubada, de forma alguma que ele seria alguém assim, e diz que irá pegar a carteira. Shinatsu se desculpa e diz que esperaria ali com o gato. Hajime vai até o quarto pegando sua pochete e uma blusa. Hajime já está voltando para não deixar Shinatsu esperando. Porém, quando está descendo as escadas, nota que ela estava brincando com o gatinho, sentada na entrada da casa, perguntando se o gatinho não estava feliz por ter encontrado um ótimo Onissa. Hajime reflete que entende o porquê dela ser tão popular, além de fofa. Tem algo nela que te deixa mais calmo. Ele fica ali, a observando enquanto se perde em seus pensamentos, se perguntando o que é essa sensação que ele está sentindo agora. Não que isso é importante, afinal são estranhos de qualquer maneira. Se desculpando pela demora e pedindo para irem, Shinatsu cumprimenta sua chegada como se o gato quem estivesse falando. Hajime pergunta se ela não estava com frio, mas Shinatsu diz que parecer fofa era mais importante do que ficar aquecida, mostrando que estava com shorts por baixo da saia. Isso, obviamente, pegou Hajime desprevenido, mas ela o tranquiliza, dizendo que não era roupa íntima. Enquanto desvia o olhar cotado, Hajime não sabe o que é isso, mas também não tem coragem de olhar novamente, se perguntando se era algum tipo de teste. Shinatsu diz que isso foi muito cavaleiro, mas pergunta se na verdade ele só é covarde, ainda sem olhar. Hajime insiste que é o primeiro caso. Ele precisa se acalmar enquanto manda irem logo. Shinatsu diz que ele tem muita sorte por sua casa ser perto da escola, mas Hajime diz simplesmente que se inscreveu para escolas que estavam perto de sua casa, querendo saber se ela ia de trem para a aula. E Shinatsu confirma. Ela está a 2 estações de Toyoda e uma pequena caminhada até Nishihachi. Ela reclama que não é longe, mas se morasse tão perto quanto ele, poderia ficar dormindo por mais tempo. E Hajime fica surpreso que ela não seja do tipo matinal. Ela não tinha dado essa impressão nele. Mas Shinatsu explica que ela precisa acordar cedo para fazer seu bentô e sua maquiagem. Afinal, garotas precisam fazer esse tipo de coisa, mesmo que ela só leve o que sua mãe cozinhou. E Hajime não entende o dilema de usar maquiagem. Enquanto andam,
Eles se deparam com um casal do ensino médio, Shinatsu cantarolaz, enquanto Hajime pergunta se estava tudo bem se ela andasse assim com ele. Afinal, seu namorado poderia ficar bravo. Mas sem o olhar, Shinatsu diz convicta que para sua sorte ela não namora, e Hajime diz que acha que então está tudo bem. Mas internamente pensa que não é só porque ela não tem namorado, que tá tudo bem com essa situação. Ela exclama, chamando a atenção dos outros na rua, que isso foi muito esperto, reunindo informações sobre seu status de relacionamento, e pergunta por que ele iria querer saber disso, mas Hajime diz apenas que estava se protegendo. Ela ri e diz que só estava brincando, enquanto Hajime pensa que ela é divertida e fácil de se conversar. No final, ela realmente é uma boa menina, e pede que ela espere ali por um momento para ele sacar o dinheiro. Ele fez uma pesquisa de quanto precisaria gastar, e Shinatsu pergunta se não tem problema ele gastar esse dinheiro, mas Hajime a tranquiliza, dizendo que tem um emprego. Ele saca 30.000 ienes, cerca de R$ 970, e reflete que seu tio estava certo. Sem dinheiro você não tem assistência médica. Ele dizia que dinheiro não tem moralidade. Trabalhe bastante para que suas opções nunca estejam limitadas. Dinheiro iria o comprar liberdade. Ele já está saindo da loja, pensando que deixou Shinatsu esperando, quando a vê se desculpando com o gatinho, pois não conseguiu fazer nada sozinha, o abraçando para se confortar. Enquanto observa isso, Hajime sente que entendeu de onde estava vindo aquele sentimento de desconforto de antes. Já no veterinário, o doutor diz que ele não tem nenhum problema. Ele ficará bem se comer e dormir direito, o que deixa os dois aliviados. O doutor agradece por eles fazerem uma boa ação para esse gatinho, e Shinatsu comemora, dizendo que eles salvaram o gatinho juntos. Ela chama a atenção de Hajime, dizendo que pagaria metade da conta, afinal, era muito para ele pagar sozinho. Mas Hajime diz que estava tudo bem, afinal ele assumiu a responsabilidade pelo gato. Mas Shinatsu nega veementemente. Ela diz que foi ela quem pegou o gato e empurrou a ele. Hajime se pergunta se fez ela ficar preocupada, pois isso não é um problema para ele, mas concorda em dividir os custos. Shinatsu comemora feliz, dizendo que ele realmente é um garoto gentil. Ela se preocupa, perguntando se não arrumaria problemas para sua família, até que achasse outro doto para ele. Hajime se pergunta como dizer isso, mas Shinatsu se desculpa, dizendo que se for problema, ele não precisa falar. Mas ele nega, dizendo que não é nada importante, sentindo mais uma vez a sensação estranha de antes. Shinatsu pergunta se ela fez alguma coisa errada, mas ele nega, porém pensa por um momento e questiona se poderia perguntar algo. Ela estranha, mas rapidamente concorda. Ele reflete que talvez esteja se metendo onde não deve, mas se estiver enganado, podiam só deixar por isso mesmo. Hajime toma coragem e diz para Shinatsu que não a odeia, o que claramente a deixa confusa. Ela pergunta do que ele estava falando. Hajime diz para conversarem lá fora, e ela concorda. Ele diz que ela pode ignorar o que ele vai dizer agora, mas ele acha que ela se esforça muito para se dar bem com os outros, e diz que todo mundo já gosta o suficiente dela. Mas Shinatsu não demonstra nenhuma reação a isso. Hajime diz que ela pode achar que são palavras vazias de um cara que ela mal conhece, mas esses são seus sentimentos sinceros, e isso deixa Shinatsu pensativa. No caminho de volta, eles ficam em um silêncio meio constrangedor, até que Shinatsu para de andar, e diz que Hajime é uma pessoa meio estranha. Ele questiona isso, e ela diz que ele percebeu quem ela é de verdade em um instante, e por causa disso ela se lembrou de algumas coisas. Ele se encaixa naturalmente onde parece faltar gente, ao invés de se destacar, ele se esforçar para não se destacar. Hajime fica surpreso que ela também tenha percebido quem ele é de verdade. Eles nunca conversaram, mas é como se ela estivesse o observando silenciosamente. E também, ela foi a única quem nunca o chamou de número 2. Ela estava tentando não fazer inimigos, enquanto ele estava tentando não ser notado. Hajime pergunta se ela tem medo de ser odiada, mas ela diz que não é exatamente isso. Shinatsu pergunta se ele tem um tempo depois disso. Ela ainda queria conversar depois disso. E Hajime diz que não se importa, pedindo para entrarem. Dentro de casa, ele está preparado um café, enquanto Shinatsu parece animada, mas fica com vergonha quando ele percebe que ela estava o olhando. Ela diz que ele parece muito bom em tarefas domésticas, mas Hajime diz que é só porque estava sempre fazendo. Ela se anima, perguntando se ele tinha algum irmão, o que deixa Hajime pensativo. Ele se lembra de uma garota dizendo a ele que ele conseguiria conversar com qualquer um se ele se esforçasse mais, e pergunta por que ele não pratica com sua irmãzinha.
Hajime diz que tem uma irmãzinha, as corta o assunto, perguntando se ela não tem algo mais importante que queira falar. Isso pega Shinatsu de surpresa, que fica meio sem jeito. Tomando coragem, ela se levanta corada, perguntando se ele não quer ser seu amigo, enquanto Shinatsu olha convicta. Isso parece ter pego. Antes de continuar, quero mandar um salve aos membros do canal, @lucasbernardo90, 30, @cauantenório64. Muito obrigado. E se você quiser ajudar o canal, mas não puder virar membro, deixar o like, comentar e compartilhar já ajuda. Muito obrigado. Minami no Shinatsu sempre foi bonita desde jovem. Ela até fez trabalho de modelo no ginásio. Qualquer um que a veja irá concordar que ela é bonita. E essa mesma garota acabou de o perguntar se ele quer ser seu amigo. Satou pensa por um momento e pergunta de forma melancólica se então ela não o considerava como amigo, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de ela até ter entrado em sua casa. Porém, internamente se questiona se eles podem mesmo ser amigos. Shinatsu não entende sua ironia e começa a ficar nervosa. Ela explica que quer dizer amigos de verdade, do tipo que ela poderá ficar à vontade. Satou pensa que entendeu. Ele questiona se é um amigo do tipo que ela pode desligar o modo agradar as pessoas. Ela fica envergonhada, perguntando se ele realmente tem que falar desse jeito. Mas para ele essa é a maneira menos estranha de dizer isso. Shinatsu se espreguiça aliviada, dizendo que sinceramente já está se sentindo mais à vontade com ele. Isso porque ela não nota seu olhar. Satou tenta dizer que ela poderia ser sua amiga, mas para no meio da frase, pensando que está errado assim, e se curva pedindo que ela seja sua amiga, mas fica preocupado com a demora de uma resposta. Quando Shinatsu começa a rir, dizendo que realmente não tem jeito. Satou ri e questiona por que ela estava agindo de forma tão superior. De repente, Shinatsu cora surpresa por vê-lo sorrir pela primeira vez. Ele nega que estivesse, mas Shinatsu o chama de mentiroso. Tem certeza de que viu certo. Enquanto retira as xícaras da mesa, Satou provoca, dizendo que na mente de Shinatsu ele é alguém frio e indiferente que nunca sorri. Mas Shinatsu ri, dizendo que foi simplesmente inesperado, mas chama sua atenção, agradecendo por ele ser seu amigo. Isso faz seu coração vacilar, e Satou desvia o olhar percebendo que esse olhar é perigoso. Enquanto tomam a segunda xícara, ele diz que mais uma vez ela estava se esforçando ao máximo para não ser odiada. Shinatsu percebe que ele já disse isso antes, mas o corrige que não é bem assim. É uma longa história, perguntando se não tem problema. Satou se levanta e pergunta se poderia fazer o jantar enquanto ela conta, mas Shinatsu o avisa que é uma história pesada. Mas Satou conta que costuma ouvir rádio enquanto cozinha. Shinatsu se irrita, perguntando se seu trágico passado não passa de um ruído branco para ele. Mas quando percebe o que ele disse, ela se anima com a ideia, dizendo que também quer um pouco, e manda que ele comece a cozinhar agora mesmo. Satou percebe que o modo agradar as pessoas já se foi há muito tempos. Shinatsu fala, agora empolgada pela comida, que aconteceram algumas coisas que ele pode considerar como bullying, mas não foi nada demais. Então ela iria para onde realmente importa. Ele concorda enquanto corta o repolho, ficando surpreso por ouvir de bullying, imaginando que deve ser sobre pessoas com inveja dela. Shinatsu é fofa e simpática. Ela também era modelo. Não tem como ela não ser popular. Shinatsu recebeu muitas confissões no ginásio. Por fim, suas amigas começaram a pressioná-la para sair com alguém. Satou presta atenção enquanto torce um pano. Ele ia entregando para que ela limpe a mesa enquanto fala. Ela concorda e continua sua história enquanto começa a limpar. Uma amiga dizia que se ela aceitasse sair com ele, ela poderia simplesmente se apaixonar mais tarde. Ela precisava se apressar e sair com alguém. Todos os garotos estão atrás dela. Shinatsu não achava que poderia se apaixonar depois de começar a sair com alguém. O cara pergunta se então ela seria dele, mesmo incerta. Shinatsu concorda, mas o cara simplesmente vai para cima dela fazendo gritar de susto. Ela questiona se ele não disse que eles iriam começar como amigos e ir devagar. Mas o cara diz que esse é simplesmente o dever de uma namorada. Ele se aproxima para beijar. Mas Shinatsu realmente odeia isso e o empurra. Ela sai correndo enquanto diz que sente muito. Ainda se curva enquanto termina com ele. Mas logo que os boatos deles terem terminado, logo começaram a dizer que ela devia sair com outro. Suas amigas sempre empurravam alguém para ela, mas eles sempre terminavam. As peoças começaram a chamá-la por nomes sujos por ela, aparentemente, estar todo dia com um cara novo. Voltando ao presente,
Shinatsu diz que sinceramente ficou muito irritada com tudo isso. Se ela não tivesse um namorado, as pessoas emitiam uma aura do tipo, namora alguém logo. Mas quando alguém se confessa, você tem que ouvir a pessoa direito. Isso sempre tomava seu tempo no almoço ou depois da escola. Satou acha isso impressionante. Ele tem certeza de que ela respondeu a todos seriamente também. Shinatsu deixa a mesa brilhando, e enquanto devolve o pano, diz que por fim, começou a rejeitar todos, e parou de falar com os garotos completamente. Até que um dia sua melhor amiga de repente a confrontou. Pare de roubar ele de mim, ela disse enquanto chorava. Todos na sala pararam para ouvir. E a garota continuou, dizendo que Shinatsu poderia ficar com qualquer garoto que ela quisesse, querendo saber por que então ela tentou roubar o seu. Shinatsu está completamente confusa, e a garota diz que ele terminou com ela porque Shinatsu o seduziu, enquanto joga um botão em Shinatsu. Ela questiona porque Shinatsu está flertando com o namorado de outras garotas. Shinatsu nega mais uma vez. E ela questiona se não foi ela quem costurou esse botão no uniforme dele, mesmo sabendo que ela não é boa de costura. Shinatsu tenta dizer que é porque ele não conseguia fazer sozinho. Mas a garota não a escuta, dizendo que Shinatsu já roubou o namorado de várias garotas, e agora tá roubando o dela também. Shinatsu não entende por que isso está acontecendo. Não importa qual a verdade para os espectadores, quem chora é a vítima, e quem faz chorar é o vilão. E então aquilo aconteceu. O namorado de sua amiga, agora ex, diz que terminou com ela. É claro que Shinatsu recusou, mas então o garoto está furioso. Ele exclama que terminou com a namorada por ela, dizendo que se Shinatsu não o queria, então por que o instigou a isso, dizendo que não pode mais voltar atrás. Ele a derruba no chão. Por sorte, um professor apareceu bem na hora e a salvou. Mas ele já sabia dos rumores e disse, que tal aprender com isso e ficar longe dos garotos comprometidos, dizendo que relacionamentos com respeito são importantes. Quando ela ouviu isso, sentiu algo dentro dela se partir. Satou parece irritado com isso. Ele sente que, como homem, devia pedir desculpas. Isso pega Shinatsu de surpresa e agradece enquanto cora, dizendo que só conseguiu contar a ele porque ele diz coisas como essa. Satou se desculpa por não poder fazer nada além de ouvir. Algumas dores só podem ser realmente entendidas pelas pessoas que a vivenciaram. Mas Shinatsu nega, ela fica feliz por ele ter ouvido. Na verdade, ela frequentava uma escola com sistema de escada rolante, mas se inscreveu em sua escola atual. Mesmo assim, ela só não queria mais estar lá. Não existe uma tradução certa para nossa língua do que seria uma escola escada rolante, mas basicamente é uma escola que começa no primário e chega até a faculdade, sem a necessidade de provas de admissão. Satou destaca que mesmo ela estando cansada de sua notoriedade, ela ainda assim acabou ficando popular. Shinatsu ri dizendo que ele não deixa passar nada, estando completamente certo. Na cerimônia de entrada, todos começaram a falar dela, como ela era linda e se tinha namorado. Seu status foi decidido em um instante. Então, quando ele disse que ela estava se esforçando demais, a tensão que estava se acumulando nela desapareceu com completo, se aproximando animada até demais. Shinatsu revela que ele foi a primeira pessoa a quem ela contou essa história. Satou fica nervoso pela aproximação repentina e pergunta se ela estava se sentindo melhor. Shinatsu fica envergonhada, mas quando vai concordar, ela percebe que ele fez muita coisa. Ela não esperava um banquete, mas Satou diz que tudo exceto a salada estavam congelados. Mesmo assim, ela está impressionada. Os dois começam a comer. E logo que experimenta, ela diz que realmente está muito gostoso. Satou fica com vergonha, mesmo estando feliz por ouvir que algo que ele fez ficou bom. Mais tarde, Shinatsu agradece pela refeição e a acompanhando até a porta. Satou diz que se ela quisesse conversar de novo, ele estará todo ouvidos, já que agora são amigos, erguendo o gatinho no ar. Isso pega Shinatsu de surpresa. Mas ela concorda, agradecendo mais uma vez pela comida estar ótima. Ela pede que troquem os números. Assim, ela poderá saber como o gato está. Agradecendo por Satou ficar com ele. Satou pergunta se ela não quer que ele a acompanhe, mas Shinatsu nega, estando com vontade de caminhar sozinha. Enquanto anda, ela reflete que foi um dia muito longo, ficando feliz por conseguir falar disso com alguém. Mas na verdade, ela nem conseguiu desabafar tudo. Hoje começou como um dos piores dias. De repente, sua mãe disse que seu divórcio foi finalizado. Seu pai foi embora na última primavera e não voltou desde então.
Todo esse tempo, ela se perguntou como ele poderia assistir a abandonar tão facilmente. Sua mãe admitiu que ele tinha um caso, mesmo que Shinatsu já suspeitasse disso há um tempo. Ela ficou falando mal dele, mas Shinatsu não queria mais ouvir. Nem sobre a pensão conjugal, nem sobre a pensão alimentícia. Mas assim que ela coloca seu uniforme e vai para a escola, ela se torna uma caricatura de si mesma. Uma pessoa que não consegue fazer alguém se sentir ameaçado. Quando um garoto pede seu número, ela nega rindo, dizendo que seu celular só tem espaço para o número de seu futuro namorado. Shinatsu nunca roubaria o namorado de alguém. Ela apoiaria o amor de todos os outros. Ela nem sabe direito o que é amor, mesmo depois de tantos namorados, principalmente depois do que aconteceu com seus pais. Shinatsu nem sabe mais onde se encontra seu verdadeiro eu na escola. Ela faz de tudo para não ser vista como uma ameaça, e em casa, sua mãe fica o tempo todo reclamando de dinheiro. Não há nenhum lugar em que ela possa tirar a máscara e ser ela mesma. Quando recebe uma mensagem de Satou, ele pergunta se ela vai ficar bem sozinha, pedindo que pelo menos o deixe acompanhar até a estação. Ela reflete que o visual de Satou não é de se chamar a atenção, porém cora ao pensar que não tem nada de seguro nele. Ele a deixou ser ela mesma, e disse que não a odeia, e deixou ela desabafar suas frustrações durante o jantar. Naquela hora, ela não pode deixar de se ver naquele gato. Os dois queriam ser salvos, embora nenhum salvador fosse chegar. Mas Satou apareceu, a pegando de surpresa. Naquele momento, ela sentiu como se também estivesse sendo adotada, porém fica constrangida ao notar o que está pensando. Pelo que parece, Satou acabou dormindo na sala. Ele acorda com uma notificação de mensagem em seu celular, logo percebendo que ainda era 6h28 da manhã. Era Shinatsu o desejando um bom dia. Ela pergunta se ele já acordou e se já escolheu um nome para o gato. Satou demora um momento para se lembrar de que estavam falando sobre isso ontem à noite. Ele sobe um pouco a conversa e vê quando Shinatsu diz que ele poderia chamar de Mina Mino, sem honorífico. Antes de sair, Shinatsu agradeceu por ele a passar seu número, já que nunca conversaram antes, sugerindo que mantenham as coisas entre eles na escola. E Satou concorda. Shinatsu fica envergonhada, o avisando que ele foi a primeira pessoa para quem ela passou seu contato desde que o ensino médio começou. Ela diz brincando para ele não sair por aí, vendendo seu número, mesmo que ela tenha certeza de que ele ganharia o suficiente para não precisar mais trabalhar. Satou apenas fica surpreso que ele tenha sido o primeiro. Um número que só ele conhece, por algum motivo, isso o faz se sentir especial. Quando o gato lambe seu dedo, o trazendo de volta à realidade, ele se lembra que dormiu na sala justamente porque estava preocupado com ele. Enquanto faz uma JoJo pose para tirar uma foto dele, Satou diz que cuidar de um gato não é brincadeira. Ele mandou a foto para Shinatsu, a avisando que ainda não pensou em um nome. Shinatsu responde na mesma hora. Ela está morrendo de inveja que ele possa acordar com uma coisa fofa dessas ao seu lado. Satou ri se levantando com preguiça, e claro que o gato vai atrás. Deixar o gato sozinho enquanto ele vai para a escola. É uma coisa, as deixá-lo sozinho enquanto ele também vai para o trabalho é um pouco demais. Quando dá 6h50, o celular toca com mais uma mensagem de Shinatsu. Ela pergunta se seria um problema ela ir ver o gato hoje também. Satou pensa por um momento, chegando a uma resposta de seu problema e manda uma mensagem dizendo que queria conversar sobre algo. A cena corta e Shinatsu já está em sua casa. Ela está feliz por ver o gato de novo. Mas fica surpreso por seu relacionamento já ter avançado ao ponto de ela ter uma chave em sua casa, mesmo que só se conheçam há 2 dias. Satou pergunta se fala frases sugestivas. Era seu hobby. Lembrando que eles não se conhecem há apenas 2 dias, mas Shinatsu o ignora indo direto para o gato. Após trocar de roupa, Satou volta para a sala e pergunta sobre suas amigas. Shinatsu disse que estaria ocupada cuidando de um gato em casa. Satou a provoca dizendo que ela é do tipo que conta meias verdades, o que deixa Shinatsu com vergonha e manda que troquem de assunto. Ela pede para perguntar algo, e Satou, que já acabou de se arrumar, diz para ela mandar bala. Ela pergunta se ele é o único morando naquela casa, o que pega Satou de surpresa. Ele admite que ela o pegou, e Shinatsu pergunta se era o caso de meus pais estão em uma viagem de negócios no exterior. Satou concorda que é algo assim. Por isso seria-se grande ajuda que ela viesse ver o gato enquanto ele estava no trabalho. Ela pode ver TV ou jogar videogame se quiser, mas pede que ela use apenas a sala e o banheiro, pedindo que ela não entre em nenhum outro cômodo. Shinatsu
Pergunta provocando se seu quarto também estava fora dos limites, se ele não queria que uma garota visse seus livros indecentes embaixo da cama. Satou tinha certeza de que ela ia dizer isso. Ele suspira enquanto fecha o zíper de sua blusa, avisando para ela nunca entrar no quarto de um garoto saudável do colégio. E só para ela saber, não tem nada embaixo de sua cama. Isso é coisa de amador. Mas seu PC, por outro lado, já é outra história. Shinatsu estava apenas brincando e pergunta se ele tem certeza sobre a chave. Ele responde a pergunta com outra, questionando se ela não se importa de entrar na casa de um garoto morando sozinho. Shinatsu apenas sorri e diz que já viu que tipo de pessoa ele é com seus próprios olhos. E Satou diz a mesma coisa. Shinatsu pergunta onde é seu trabalho. É no Yakitori Izakaya, um restaurante, das 18 às 22. Ela pergunta se ele serviu os pratos, mas Satou esclarece que ajuda na cozinha. Isso explica porque ele é tão bom na cozinha. Enquanto olha o gato, Shinatsu finalmente começa a se dar conta do quão pouco eles se conhecem. Satou acha que é normal que as pessoas aprendam sobre as outras pouco a pouco, e Shinatsu fica brava, questionando se ele está insinuando que ela fala demais. Mas ele nega, como ele tem que ir trabalhar, ela não fará nada, mas vai fazer ele falar mais da próxima vez, tem certeza. Ela se despede dele sorrindo, o que deixa Satou desconcertado. Enquanto se despede, ele se pergunta quanto tempo fazia desde que ouviu essas palavras. E assim, se passaram 2 semanas desde que ele adorou Shiro. É o fim da aula, e Satou é um dos encarregados da limpeza da sala. O professor pede que os encarregados de hoje façam outro favor para ele. Como seu trabalho começa às 18, ele deve ter tempo. Quando a outra garota que devia ajudar diz que teria treino do clube de vôlei hoje, então pede que alguém a substitua. Satou pensa que não tem uma alma sequer que iria se voluntariar para isso. Quando alguém diz que poderia, já que também estava no clube de ir para casa. Era Shinatsu, o que deixa todo mundo em choque. O professor pede que eles limpem a sala de estudos, e Satou fica surpreso com isso. Shinatsu olha sorrindo para ele. Ela realmente não sabe disfarçar. Quando aquele garoto chato de antes se apoia em Satou, o chamando de número 2. Ele diz que hoje é seu dia de sorte. Ele iria o cobrir. Afinal, isso significa passar tempo com Shinatsu. Satou diz que limpar é chato, mas ele mesmo iria aproveitar as vantagens, o que deixa Ishizawa surpreso. Ele questiona se Satou também estava indo atrás de Shinatsu, avisando que suas defesas são piores do que a de uma prisão. Nesse momento, o celular de Satou vibra. Ele diz que não está atrás dela. Eles apenas estão no mesmo clube, desejando um bom treino para Ishizawa. Satou reflete que se ele tivesse pedido para trocar 2 semanas atrás, ele provavelmente aceitaria. Mas agora é diferente. Ele se questiona que tipo de expressão Ishizawa faria se soubesse que ele e Shinatsu estão trocando mensagem e jantando juntos todos os dias. Ishizawa percebe que Satou se perdeu em seus pensamentos. Ele coloca a mão em seu ombro, perguntando se aconteceu algo. Ele congelou do nada. Satou volta a si e diz que não foi nada. Quando sai da sala, Shinatsu estava o esperando emburrada, dizendo que ele estava atrasado. Antes de continuar, quero mandar um salve para os membros do canal, @code42, @fuxian589 e @lucasbernardo9030. E se você quer ajudar o canal, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado. Satou faz pouco caso, dizendo que ela pode agradecer ao seu fã-clube, enquanto pega o celular para ver a mensagem que Shinatsu tinha enviado. Ela estava feliz por sua primeira interação social natural, mas Satou diz que não deve nada de natural naquilo, o que deixa Shinatsu chocada. Satou explica que quando ninguém levantou a mão, ou ele deveria ter feito isso sozinho, ou o professor deveria ter forçado alguém. Shinatsu realmente parecia emburrada com isso. Quando ouve passos e rapidamente muda de atitude, enquanto andam, ela tem que ficar cumprimentando as pessoas. Mais uma vez, Satou é lembrado do quão popular ela é. Até ele, que sabe que isso é uma força, acha seu comportamento convincente. Ao chegar na sala de estudos, Shinatsu abre a janela contente, dizendo que finalmente está livre enquanto sente a brisa entrar na sala. Mas Satou a lembra que, na verdade, ela está presa ali, até que terminem isso. Shinatsu ri e pergunta como é a sensação de estar em uma sala sozinho com uma garota linda, sem prestar muita atenção. Satou diz que não é diferente de quando está em sua casa sozinho com uma garota linda. Shinatsu parece convencida,
mas logo fica emburrada ao perceber que isso é a mesma coisa de sempre. Ele pergunta por que ela pensou que esse lugar mudaria alguma coisa. De qualquer forma, ele aponta para o triturador de papel que ela poderia usar. Shinatsu está tirando o pó. Porém, começa a ficar emburrada quando Satou comenta que tinha um monte de provas ali com erros de impressão. Ela suspira e diz que quer formalmente declarar sua insatisfação. Satou faz pouco caso, como sempre, e pede que ela termine logo para ir embora. Mas Shinatsu nega isso, dizendo nada feito. Satou questiona se por acaso ela estava esperando que ele ficasse com vergonha e corado como um babuíno. Nossa, que específico. Isso irrita Shinatsu. Satou percebe que ela é linda mesmo quando está brava. Talvez seja culpa da genética. Ela reclama que ele é muito chato. Ela é uma garota. E ele um garoto. E eles estão sozinhos depois da escola em uma sala distante. Ela exclama que, de acordo com os livros de romance que ela leu, ele deveria estar dando em cima dela agora mesmo. Satou apenas reclama internamente que ela sempre se aproxima muito. Ele comenta que não é surpresa que as pessoas fiquem com inveja, pedindo que ela afaste o espanador. Shinatsu não entende do que ele está falando, e Satou explica que Ishizawa pediu para trocar de lugar depois que ela se voluntariou. Shinatsu finalmente começa a limpar, e diz que o Ishizawa realmente tem olhado muito para ela ultimamente. Satou se pergunta se também olhou para ela desse jeito sem perceber. Shinatsu diz em tom suave que estava feliz por eles não terem trocado de lugar. Satou sabe que ela ficaria furiosa se ele tivesse feito, e Shinatsu concorda convicta disso, e é por isso que ele está ali, o que a faz rir. Satou tem que admitir, essas conversas distraídas que eles têm são muito divertidas. Após limparem, Satou vai até a sala dos professores devolver a chave, e Shinatsu vai pegar sua mochila na sala. Ela avisa que não poderia ir para sua casa hoje, pois iria sair com as amigas, e ele concorda. Satou pensa em ler um livro até a hora do trabalho, mas percebe que esqueceu em sua mesa. Porém, quando se aproxima da sala, ele ouve alguém falando do número 2, logo percebendo que estão falando sobre ele. Orikita diz que se fosse o Satou da turma 2D, ela teria ido, pedindo desculpas para Shinatsu. Ela não pensou que ela iria em seu lugar. Enquanto arruma a bolsa, Shinatsu diz que não tem problemas e pergunta como foi no treino de hoje, mas Orikita revela que na verdade hoje era treino sozinho. Ela só não queria ter a chance de se machucar enquanto limpava. Além disso, ela nunca conversou com o número 2, então teria sido estranho. Shinatsu apenas diz que não gosta disso, de quando chamam Satou de número 2, o que pega Orikita de surpresa, mas percebendo que falou demais, logo diz que ele deve ser alguém normal e gentil. Orikita diz que lá vai a Angélica Shinatsu. Ela não estava tentando implicar que ele é uma pessoa ruim ou algo do tipo, mas comparado com o Satou da turma D, ele é gato, o as do clube de basquete e é esperto, um verdadeiro príncipe. As garotas parecem muito apaixonadas por ele, e Satou percebe que perdeu a chance de pegar seu livro. Ishizawa acha ótimo que Shinatsu seja tão legal e gentil, mas avisa que se ela for legal com um cara igual ao número 2, ele irá se apaixonar antes que perceba, e pergunta se ele não ficou a olhando enquanto ela limpava. As garotas ficam surpresas que Ishizawa se enfiou na conversa na cara dura, e Satou percebe que ele faltou no treino. Shinatsu insiste, mesmo que em tom alegre que já falou que o nome dele é Satou, o que o deixa surpreso, e garante que ele não ficou a olhando nem nada. Ele foi um verdadeiro cavalheiro, e tiveram uma conversa divertida. Ishizawa insiste que não importa como agirem, todos os homens são pervertidos por dentro, e ri, dizendo que Satou até admite que é o número 2, embora ele não diria exatamente que admitiu. Ishizawa diz que Satou jogava basquete no fundamental, mas quando o Satou da turma D entrou, ele saiu. Isso deixa Shinatsu surpresa, e Satou parece cabisbaixo. Ishizawa diz que ele mesmo se coloca em segundo lugar. Satou começa a sair, pensando que já ouviu bastante. Shinatsu fica assustadora enquanto ainda sorri. Ela diz que isso é fascinante, e questiona se o próprio Satou já disse isso. Ele percebe que Shinatsu parecia realmente brava agora, e Ishizawa nega que ele tenha dito. Ela pergunta se então ele escolheu os sentimentos de Satou, por conta própria do jeito que mais se satisfazia. Orikita fica surpresa com o tom de Shinatsu, e Ishizawa começa a tentar explicar que Satou levava o basquete muito a sério no fundamental. Ele ficaria maluco se não entrasse no clube no ensino médio, mas ele perdeu em aparência. E nos estudos, talvez seu orgulho não aguentasse se ele perdesse no basquete também. Ele não precisa dizer em voz alta. Tá nas entrelinhas. Shinatsu entende, mas diz que pode haver outros motivos para ele ter saído. Não que ela saiba de algo,
Ela só sabe que foi divertido conversar com ele mais cedo. E o fato de Ishizawa estar descaradamente diminuindo ele na sua cara, isso meio que a irrita um pouco. Isso deixa Ishizawa em choque. Ele sai correndo da sala dizendo que precisava ir ao clube pedindo que ela esqueça o que ele disse. Satou percebe que ele estava vindo em sua direção e rapidamente se esconde no banheiro. Ele chama Shinatsu de idiota. Questiona o porquê ela só não ignorou ele. Ela não deve arriscar perder sua posição cuidadosamente conquistada por causa de um ninguém como ele. Satou diz que ela deveria aprender a manter a calma entre as pessoas que ela não gosta, a chamando de idiota. Porém, mesmo que ele diga isso, não conseguiu fazer nada para conter sua felicidade. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Essa seria a primeira vez que Shinatsu vai para a casa de Satou em um fim de semana. Ela o cumprimenta da entrada, parecendo animada com suas roupas casuais. Parece que Shiro ainda está dormindo. Ela se pergunta se ele ainda sabe como acordar, o que Satou tem quase certeza que sim. Como ela não pode brincar com ele agora, ela decide jogar aquele jogo que Satou a recomendou. É um jogo que tem uma ótima história. Enquanto joga, Shinatsu reflete que Satou está agindo como sempre. Ela se sente confortável por ele não tentar mudar nada. Porém, na verdade, ela queria que a amizade deles mudasse só um pouquinho. Shinatsu questiona se eles são amigos, e sem olhar para ela, Satou diz com pouco caso que a considera uma amiga. Shinatsu se irrita um pouco, ela diz que isso é ótimo. Porém, mesmo que ele saiba um pouco sobre ela, ela não sabe nada sobre ele. Mas Satou nega que isso seja verdade. Isso deixa Shinatsu mais brava, e Satou parece notar isso. Ele pergunta o que foi, já que ela estava o encarando profundamente. Ela se vira e exclama que isso não é justo, o que o deixa confuso. Shinatsu sabe que ele não é obrigatório a confiar nela, mas ela realmente quer que ele confie. Ela ouviu de uma certa fonte que ele jogava basquete no fundamental. É claro que Satou sabe bem de quem ela está falando. Shinatsu tenta dizer que não vai insistir se ele não quiser falar, mas Satou nega que fosse um segredo. Ele só acha que seria estranho sair se gabando disso para os outros sem motivo. Já que não é um segredo, Shinatsu pede para saber mais sobre isso, e ele concorda. Ela pergunta se jeito o porquê dele desistir do basquete. Mas Satou a corrige, dizendo simplesmente que não desistiu, o que a deixa chocada. Satou desvia o olhar envergonhado. Como ele tem que trabalhar? Ele não consegue mais ir ao clube após a aula. Shinatsu parece ficar animada à medida que ele vai falando. Satou revela que um senpai do trabalho apresentou um grupo para ele. Agora eles jogam 2 vezes por semana, o que parece deixar Shinatsu muito animada. Ela exclama que quer assistir. Ela nunca considerou que ele ainda jogasse. Satou fica surpreso com isso, e Shinatsu insiste que quer vê-lo jogando basquete. Ela nem consegue imaginar ele fazendo isso. Satou cede e pergunta se ela quer ir agora mesmo, o que Shinatsu concorda animada. A cena corta e eles estão no Voltex, um tipo de clube-bar, com dardos e basquete. Shinatsu pensa que parece um lugar muito maduro, quando os caras do balcão veem que Satou trouxe uma garota. Uma garota muito fofa, por sinal. Shinatsu fica um pouco nervosa com a aproximação repentina deles, enquanto Satou manda eles se afastarem. Eles até podem ser grosseiros e diretos, mas os clientes daqui são gente boa. Voltex é um lugar onde ele realmente pode se sentir confortável. Um deles diz que ficou muito surpreso quando viu Shinatsu entrar, e pergunta se ela é modelo. Outro deseja boa noite. Ele pede para trocar em contato como prova de sua amizade. Satou pensa que eles estão indo longe demais. Ele segura o braço de Shinatsu e manda que eles parem de dar em cima de sua amiga. Ela ainda está no ensino médio, então ele irá denunciar eles. Eles se desculpam, dizendo que só estavam brincando, e imploram que Satou não os denuncie. Satou puxa Shinatsu se desculpando. Ele garante que será mais seguro por ali, e Shinatsu cora ao ver ele a puxando. Eles vão até a quadra onde estavam Yuji e Misaki, donos do Voltex. Satou mostra que trouxe uma amiga hoje, o que parece animar a Misaki. Satou diz que estava barulhento lá dentro, então pede para ficarem lá fora. Shinatsu se apresenta envergonhada. Ela se curva e diz que Satou a trouxa, porque ela impulsivamente pediu para ver ele jogar basquete. Misaki diz que é um prazer a conhecer, e diz para assistirem seu namorado jogar basquete dos bancos, o que deixa Shinatsu constrangida. Ela tenta dizer que ela e Satou não têm esse tipo de relação, mas Misaki não dá ouvidos e já começa a levá-la. Yuji passa o braço ao redor de Satou chamando de meu garoto.
Ele diz que ele encontrou uma bela garota. É ótimo ver que ele estava vivendo uma vida saudável. Satou concorda. E a cena corta para ele já colocando os tênis de basquete. Shinatsu está brincando com a bola quando alguém se aproxima por trás deles. É um garoto loiro, que diz que esse sim é um par inusitado. Ele não sabia que Shinatsu e Satou eram tão próximos. Satou fica surpreso por vê-lo ali, e Shinatsu fica chocada, o chamando de Aizawa. Ele está no topo da hierarquia da escola junto com Shinatsu. Apesar da aparência, suas notas são ótimas e sua família é influente. Do outras palavras, ele é uma mistura de popular e encrenqueiro. A namorada de Aizawa, Kana, também cumprimenta Satou. Shinji diz que será uma várzea quando ele contar para o pessoal sobre eles dois. Shinatsu tenta pedir para ele não dizer isso, mas Satou a interrompe. Enquanto tira a blusa, ele manda que Shinji pare com as provocações. Shinatsu parece perdida. Satou acabou de o chamar pelo primeiro nome. Eles até parecem amigos. Shinji reclama que Satou nem deixou ele terminar a piada e já cortou o barato. Ele admite que pensou que Shinatsu fosse só outra princesinha superficial. Mas no fim, ela deve ter um bom gosto, já que escolheu Satou. Ele bate em seu peito e diz que estão juntos hoje. Então ele pode se mostrar um pouquinho se quiser. Satou reflete que Shinji apenas parece um delinquente, mas na verdade ele é seu parceiro de basquete. Entende sua situação. Ele até começou a dançar do nada. Satou joga a bola para ele, mesmo que Shinji diga tudo isso. Satou sabe que ele ainda vai fazer de tudo para roubar a cena. Ele apenas ri e diz que afinal sua mina também estava olhando ele. Shinji diz que ele poderia reclamar depois de crescer mais. Satou reclama por ele acertar onde dói. Não tem nada que ele possa fazer sobre sua altura. Ele desvia o olhar e vê que Shinatsu parece admirada, e pensa que só o olhar em seu rosto já compensa ter trazido ela. Misaki pergunta se Satou não é impressionante, e Shinatsu engole em seco enquanto presta atenção nele. Ela nunca pensou que ele fosse do tipo atlético, mas fica muito impressionada ao ver seus movimentos. Ele dribla um cara e passa a bola para o Shinji, que pula e faz cesta. Os dois se cumprimentam com um soquinho. Aliás, esse Shinji colocou o uniforme da escola para ir jogar basquete num fim de semana. Shinatsu fica impressionada do quão bom eles são. Misaki concorda rindo. Ela diz que Satou joga há anos, então os fundamentos dele são excepcionais. Ele é ótimo em driblar e sabe exatamente quando passar. Shinatsu nunca tinha visto esse lado dele antes. Shinji zoa os outros os chamando de velhos, e eles reclamam. Mesmo que Shinji e Satou sejam só colegiais, eles ficam trazendo garotas para se mostrar. Por isso, ele odeia os dois. Seu amigo avisa que ele estava sendo muito sincero. Isso faz Satou rir. Ele nem parece se importar por já estar coberto de suor. Shinatsu fica impressionada com seu sorriso. Misaki diz que ela estava completamente encantada. O que a choca, ela fica emburrada e diz que o Satou não é nada parecido com isso na escola. Isso chama a atenção de Misaki, que pergunta como ele é na escola. Shinatsu explica que ele não se parece com nada. Na verdade, é como se ele fosse invisível. Aqui, ele e Shinji são amigos, mas na escola são desconhecidos. Ela mal reconhece. É como se ele fosse outra pessoa. Enquanto Satou joga a bola, Shinatsu diz que não é como se o pessoal na escola fosse zombar dele pelas costas se soubessem desse lado. Satou e Shinji comemoram o ponto, e Misaki pergunta se Shinatsu estava se apaixonando por ele, mesmo que ela negue. Misaki reconhece uma garota apaixonada quando vê. Shinatsu nega. Isso. Ela diz que apenas estava frustrada. Ela acha que o verdadeiro Satou é incrível. Ele cuida sozinho da casa, se esforça muito no trabalho. Ele age de forma fria e distante. Mas na verdade é bem gentil e ainda cozinha bem. Todo mundo aqui parece gostar muito dele. Shinatsu não entende por que as pessoas na escola a enaltecem tanto, se ela não sabe fazer nada. É Satou que sempre a salva, desde aquele dia. Ela não vê nada além de se apoiar nele. O Satou, mesmo que zombem dele, ele nunca se irrita ou se defende. Ka entra na conversa e diz que não faz diferença eles falarem. Ela diz que esse negócio de castas é só um monte de besteiras. Shinatsu se lembra que ela é a namorada de Shinji. Kana senta igual o L. Ela diz que o ensino médio não era bom pra ela, então ela simplesmente saiu. É coisa de louco sair pro mundo real nessas condições, mas você ainda consegue viver nesse mundo com uma cabeça vazia. Misaki diz que apesar do que Kana tá falando, ela ainda conseguiu entrar na faculdade, o que deixa Shinatsu surpresa. Kana reclama que ela pelo menos deveria fingir que não ficou surpresa,
e Shinatsu se desculpa. Kana volta pro assunto e questiona se estavam caçoando do Satou na escola. Shinatsu concorda. Ela diz que ela e Satou fingem que não se conhecem na escola, e isso a deixa bem triste por não poder ajudá-lo quando falam dele. Kana acaricia sua cabeça. Ela diz que só conhece o Satou que vem jogar basquete, mas ele é bem gente boa. Quem se importa com o que um Zé, ninguém fala. Pessoas ignorantes só falam palavras vazias. O que eles dizem não tem efeito em suas relações ou suas vidas. Isso é tudo o que ela tem a dizer. Misaki fica impressionada. Ela diz que não é algo tão simplesmente um colegial ignorar a opinião dos outros. Dito isso, nem todo mundo precisa que o mundo os entenda. Para alguns, ter um lugar onde eles se encaixam, ou uma única pessoa que os compreenda, é tudo o que eles pedem. Shinatsu reflete sobre isso. Ela acha que Misaki tem toda a razão. Ao se lembrar de seus momentos, só de Satou simpatizar com suas experiências, ele fez seu coração se sentir como se estivesse voando. Misaki percebe seu olhar e pergunta o quanto Shinatsu sabe da situação atual de Satou. Shinatsu admite que tudo o que ela sabe é que ele mora sozinho e trabalha após a aula. Ela só descobriu hoje que ele joga basquete. Misaki entende e diz que até ele a contar, ela não dirá mais nada, mas deixando isso de lado. Ela diz com um sorriso para Shinatsu cuidar bem dele. Shinatsu cora e concorda. Ela não entende o que é essa tal situação que Misaki disse, mas todo esse tempo, sua mente tem estado repleta de pensamento como isso não é justo, ou isso é tão frustrante. Mas agora, enquanto vê Satou jogar, a única coisa que ela consegue pensar é no quanto quer saber mais sobre ele. Será que esse sentimento é o que chamam de amor? Ela tem medo de ter um relacionamento que vai colapsar como o de seus pais. Shinatsu acaba levantando do banco sem notar. Ela tem medo, mas vendo ele agora, ela ainda quer saber mais sobre ele. Se o pessoal visse ele batendo as mãos assim na escola, eles só iriam falar disso. Misaki sorri enquanto olha para Shinatsu. Enquanto Satou se aproxima do banco, Shinatsu pensa em lhe dar água e uma toalha, mas pensa que isso seria muito o comportamento de uma namorada. Então apenas decide fazer o sinal para ele mesmo pegar. É fim de outubro, já fazem 3 semanas que Satou acolheu Shiro em sua casa. Ele acaba de sair do banho, e Shiro mai para ele. Satou se agacha fazendo carinho. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele pega a gatinha em seu colo, justamente quando ele pensou que não teria problemas. Shiro o arranha sem ele estar de camisa. É quando Su lhe envia uma mensagem, dizendo que encontrou alguém para cuidar de Shiro, o que o traz de volta à realidade. Satou reflete que Shinatsu só vem aqui por causa da gata. Ultimamente ele sempre faz comida para 2. Essa casa silêncio é muito grande só para ele. Pensando em todos os momentos com Shinatsu, Satou se pergunta se está prestes a voltar para uma vida onde não tem ninguém para o receber em casa. Satou afasta esses pensamentos. Ele se alonga e sai de casa para correr. Ao de lembrar da mensagem, a pessoa que pode ficar com Shiro mora em Mitaka, sua cidade natal. É o lugar onde ele morou até o ginásio. Não é exatamente um lugar onde ele quer muito visitar. Tanto faz, ele vai mesmo assim. Satou espera por Shinatsu, que se aproxima sorridente. Ela brinca por ele estar arrumado e diz que Satou está ótimo. Ele diz que ela também está. Na verdade, Satou fica olhando por tempo demais, e Shinatsu pergunta o que ele estava olhando. Ele desvia o olhar e quase deixa escapar que ela estava linda. Mas consegue dizer que sua roupa que está linda. Porém, Shinatsu conseguiu perceber isso. Ela ri e diz que o ver a enxergar dessa forma fez seu dia. Ele é sempre indiferente com ela. Ela até começou a pensar que ele não tinha interesse em garotas. Shinatsu, provocando, diz que já faz um tempo em que ela pensa nisso. Mas se ele fosse um tempero, seria o sal. Satou diz que quando ele a ignora, não é para ela continuar dizendo coisas sem sentido. Shinatsu ri e diz que a maioria das pessoas não nota que é o sal que faz tudo ficar com gosto bom. Porém, Satou não responde, e Shinatsu questiona se seu coração disparou agora. Satou, na verdade, diz que ela estava se esforçando demais de novo. Shinatsu fica sem graça. Ele a entende bem até demais. Ela sabe que ela pediu para ele cuidar da gata, mas em algum momento pensou que não iriam precisar encontrar alguém para cuidar dela, como se nada precisasse mudar. Satou inclina a cabeça e revela que também pensou isso. Shinatsu fica feliz que ele tenha pensado o mesmo. Ela abre a bolsa para ver Shiro lá dentro. Satou percebe que ela parece muito mais abalada do que ele imaginou. Eles chegam no prédio e a voz no interfone diz que podiam entrar.
Satou pede licença e eles deixam os calçados na porta antes de seguirem para dentro do apartamento. Tinha uma senhora lá dentro e Shinatsu fica encantada pelo cheiro que começa a sentir. Satou se curva enquanto se apresenta. Aliás, parece que não verdade foi Misaki quem encontrou um dono para Shiro. Shinatsu segue seu exemplo e também se curva. A senhora sorri e se apresenta. Ela se chama Kadawaki Kanade. Ela os achou muito educados e pede que eles comam o guisado de carne junto com ela. Satou diz que seria uma honra. Isso deixa Shinatsu impressionada. Ela diz que iria ajudar, mas não sem antes sussurrar com graça que Satou é muito bom em prestar respeito. Após uma montagem de Shinatsu a ajudando e eles comendo juntos, Kanade pega Satou de surpresa quando pergunta se eles eram namorados. Ele se engasga enquanto diz que são apenas bons amigos. Até Shinatsu ficou assustada, e Satou diz que um garoto como ele só poderia ser amigo de uma garota como ela, por pura sorte. Satou reflete que eles vivem em mundos diferentes. Ser confundido como namorado dela é muito mais do que ele merece. Mas Kanade manda que ele não diga coisas como um garoto como eu. Ela tem certeza de que ele é muito mais incrível do que pensa. Satou fica envergonhado e a lembra de que literalmente acabaram de se conhecer. Mas Shinatsu concorda com ela, dizendo que Satou é incrível. Principalmente quando está jogando basquete, Satou pede que ela pare de o provocar. Mas Shinatsu apenas ri com isso. Kanade agradece por hoje e diz para virem visitar Shiro quando eles quiserem. Porém, enquanto vão embora, Shiro acaba miando o que faz Shinatsu a abraçar enquanto chora. Satou precisou de muito esforço para ir embora logo. Já no trem, Shinatsu diz que Kanade era uma boa pessoa. Ela se divertiu muito, Satou concorda. E admite que não só hoje, mas desde que conheceu Shiro, ele vem se divertindo muito. Shinatsu diz que também tem se divertido muito, mas fica para baixo. Ela estende a chave de sua casa, o que o deixa surpreso. Ela diz que já estava na hora de ela devolver isso, e ela também comprou um presente como agradecimento. Shinatsu explica que era uma toalha esportiva. Ela não sabia o que comprar, mas imaginou que algo que ele pudesse usar enquanto joga basquete estaria bom. Shinatsu fica envergonhada enquanto admite que não sabe qual tipo de presente dar para um garoto. E ela nem tem alguém para perguntar. Mesmo que ele não precise disso, ela quer que ele fique com isso. Satou? Imagina Shinatsu indo sozinha até uma loja esportiva. Ele não acredita que ela fez isso por ele e agradece o presente. Porém, nesse momento, alguém se aproxima chamando por Satou. É Keinezaki. Satou nunca mais queria ver esse rosto. Ele diz que já faz eras. Nunca pensou que o encontraria ali. E muito menos com uma fofura dessas. Ele pergunta se ela é sua namorada, mas ri dizendo que é claro que não. Satou nota que ele não mudou mesmo depois desses anos. Keinezaki se apresenta como amigo de Satou desde o primário e pergunta como eles se conheceram. Satou não consegue acreditar que esse cara tem a cara de pau de vir falar com ele depois do que aconteceu. Shinatsu fica desconfortável enquanto os instintos de Satou mandam ele fugir. Ele se põe na frente dela, dizendo que ela é uma amiga da escola e que Kanezaki está interrompendo algo importante. Ele apenas ri. Satou pensa que ele continua tranquilo e arrumado, e com um sorriso estranho no rosto, como se não estivesse pensando nele. É assim que ele sempre foi. Kanezaki coloca a mão no ombro de Satou, dizendo que ele é muito chato, mas fica feliz por Satou. E sorri, enquanto diz que toda sua família está morta, mas o sangue em suas mãos não o impediu de conquistar uma mulher desse nível. Isso faz Satou ficar completamente sem chão. Ele fala com Shinatsu, perguntando se ela sabia que na época do ginásio, os rumores diziam que ele matou a própria irmãzinha. Satou fica com dificuldade de respirar. Só se lembrar disso. Rumores? Foi Keinezaki, exatamente quem espalhou isso. Afinal, ele foi o único que Satou contou isso. Ele tá com tanto medo que nem consegue ver a expressão que Shinatsu está fazendo. Keinezaki pergunta sorrindo se Satou nunca contou a ela. Isso só significa que ele não confia nela. Isso é muito triste. Satou está furioso, mas sua voz simplesmente não sai. Ele se acha patético. Keinezaki diz que Shinatsu é muito fofa. Ele pergunta por que ela não chama umas amigas para saírem juntos. Mas Shinatsu diz que já basta. Ela questiona indignada como ele colocar esse sorriso idiota no rosto, enquanto fica rindo da dor de alguém que é preciso para ela. Isso pega Satou de surpresa. Isso se te faz Keinezaki achar graça.
Shinatsu manda que ele nunca mais se aproxime deles. Pegando a mão de Satou, ela manda eles irem embora. Enquanto eles andam, Shinatsu diz que não irá pedir desculpas àquele cara. Ela admite que já sabia que ele escondia algo. O porquê ele mora sozinho, ou porque ele nunca fala da família, ou porque ele trabalha depois da escola, ou porque ele se esforça tanto para não se envolver com ninguém. Ela pensou muito sobre isso, mas ela sabia qual era seu lugar e não pôs seu nariz nisso. Ela se vira quase em desespero. Talvez ele realmente seja seu amigo e ela não saiba entender uma piada, e talvez ela tenha entendido errado. Mas enquanto aperta sua mão, Shinatsu diz que estava completamente chocada e sem saber o que fazer. Seus olhos enchem de lágrimas quando ela viu aquele olhar em seu rosto. Alguém que faz uma pessoa com quem ela se importa se sentir desse jeito. Definitivamente não é seu amigo de verdade. Ela enxuga as lágrimas enquanto Satou continua em silêncio, quando ela vê que ele realmente foi tocado por suas palavras. Satou se desculpa, e Shinatsu fala que odeia quando ele diz isso. Nesse caso, ele agradece e diz para irem para casa. Ela concorda, dizendo para irem logo. Satou não consegue deixar de sorrir fracamente. Agora ele sabe que estava sendo ingênuo ao pensar que podia evitar de se sentir assim. Enquanto os dois se sentam na mesa, ele pensa que já está na hora de contar sua história a ela. Porém, enquanto Shinatsu olha com atenção, ele não consegue encontrar as palavras. Aquele que desfaz as máscaras dos outros, mas se esconde desesperadamente atrás da própria, só pode ser chamado de covarde. Shinatsu percebe sua excitação e tenta o acalma. Ela revela que era a filhinha do papai quando criança. Isso chama sua atenção. E sem esperar resposta, Shinatsu dá a volta e se senta ao seu lado. Seu pai era gentil e legal. Ele a mimou bastante. Sua mãe era rígida, mas também gentil. Em resumo, ela se considerava abençoada e com boa família. Mas nesse inverno, o divórcio deles vai finalmente ser finalizado. Seu pai foi pego, tendo um caso com uma de suas subordinadas. Eles até tiveram um filho juntos. É repugnante. Ela fica enjoada só de pensar. Porém, mesmo assim, ela ainda gosta de seu pai. Ele traiu sua mãe e as abandonou. Shinatsu teve que conviver com os danos que ele causou dia após dia. Mas de alguma forma, o amor que ela sente por ele não desapareceu. Ela tinha que consolar sua mãe quando ela bebia, dizendo que aquele idiota não merecia ela, mas ela ainda guardava a foto deles, mesmo que fosse escondida de sua mãe. Não era só na escola, ela também tinha que manter as aparências em casa. Naquele dia, ela não queria estar nem em casa nem na escola, por isso foi ao parque, e encontrou Shiro chorando. E quando ele a acolheu, Shinatsu também se agarrou a ele como se também estivesse perdida. Ela passou a usar a casa de Satou como seu lugar de escape, sem querer ir para sua própria casa. É por isso que, para ser sincera, ela não queria devolver a chave. Ela não consegue tirar sua máscara em lugar algum, só quando está com ele. É assim que Shinatsu Minamino realmente é. Isso é tudo o que ela é, dos pés à cabeça. Satou não entende, porque ela está contando isso. Mas Shinatsu interrompe. Ela ainda não acabou, se desculpando por dizer tudo isso a ele. Mas ela queria que ele conhecesse quem ela realmente é. Porque ela também quer conhecer quem ele realmente é. Porém, mesmo depois disso tudo, Satou ainda tem medo e receio do que ela irá pensar dele quando ouvir o que ele fez. Satou avisa que não é uma história agradável, mas Shinatsu sorri docemente, dizendo que a dela também não foi. Ele pode ir no seu tempo. Ela quer ouvir sua história. Satou respira fundo e começa a se lembrar de sua irmãzinha. Antes de continuar, quero deixar o aviso de conteúdo sensível. Miho diz animada para faltarem à cerimônia de encerramento, mas Satou protesta. Isso não era tão simples assim, e ele não entendia o porquê ela querer faltar. Miho explica que hoje seria o último dia de férias do seu pai. Por isso, ele os levaria para a praia. Porém, seu pai a corrige. Ele não estava de férias, apenas pediu uma folga para fazer a mudança. Satou suspira. Ele acha que Miho é muito despreocupada e a lembra que ela nem sequer desfez suas caixas ainda. Mas Miho fica emburrada e questiona se ele não está levando isso a sério demais. Satou a lembra que leva tudo a sério, o que faz Miho diçar por vencida. Ela aceita desempacotar as caixas, mas se recusa a ir para a cerimônia. Assim, poderá ter mais tempo na praia.
Porém, ela acaba tendo o incrível feito de cortar o dedo na caixa. Ela começa a chorar e Satou reclama por ela ser tão barulhenta, dizendo que iria pegar o band-aid. Ela chora que está doendo e fica preocupada que não poderá mais entrar na água. Satou pega o curativo e manda que ela fique parada. Aquilo realmente era um corte mínimo. Ele diz que não era nenhum problema, mas Miho exclama que é um problemão. Ela odeia coisas dolorosas. Satou ignora isso e avisa aos pais que irá passar no clube após a aula. Ele pegará o trem e os alcançará depois. Sua mãe fica preocupada, mas ele insiste que não é mais criança. Ela concorda e lhe dá o dinheiro da passagem, enquanto Satou agradece. Miho ri disso, dizendo que Satou é viciada em basquete. Deve ser porque é a única coisa em que ele é bom. Mas Satou acha desnecessário ter falado que é a única coisa. Já no carro, Miho se despede animada, dizendo que estará o esperando. Satou sorri e diz que os verá lá. Porém, ele leva um baque da vida. Seu professor pede que ele fique calmo e o escute. Ele acabou de receber a notícia de que sua família sofreu um acidente, mas Satou não consegue entender do que ele está falando. Seu professor diz para ele vir com ele até seu carro. Eles iriam juntos até o hospital. A professora tem certeza de que ficará tudo bem. Ela pede que fiquem calmos e pergunta se tem alguém para que ele possa ligar. Mas Satou simplesmente não consegue entender o que eles estão dizendo. Seu pai, sua mãe e irmã. Já no carro do professor, ele diz que não tem ninguém para ligar. Seus pais fugiram para se casar. Então ele não conhece ninguém da família de sua mãe. Ele tem um tio, mas ele mora no exterior e ele não tem o contato dele salvo. O clima no carro estava muito tenso, nenhum dos professores sabiam o que dizer. E assim eles ficaram até chegar no hospital. Os professores o acompanharam no hospital, pensando agora, eles não deviam querer que ele enfrentasse aquilo sozinho. Porém, suas esperanças foram completamente aniquiladas. Assim que chegaram, o médico deve que o levar ao necrotério para o fazer reconhecer seus pais. Enquanto tremia, Satou não tinha dúvidas de que aqueles eram de fato seus pais. Já sem esperanças, ele pede que o levem até sua irmã. Miho realmente estava em um estado crítico. Enquanto Satou fica paralisado ao ver sua irmã, o médico tem a difícil função de ser totalmente aberto com Satou. Seus ferimentos eram muito graves. Suas chances de resistência eram nulas. Satou apenas consegue implorar que o médico não diga mais nada. Mas sua voz não saía. O médico diz que ela está usando um respirador. Porém, mesmo assim, seu coração provavelmente irá parar nos próximos dias. Eles podem desligar os aparelhos agora, ou deixa que ela vá naturalmente. E como Satou é o único familiar, a decisão cabia somente a ele. Satou não teve tempo para processar. Num piscar de olhos, seu mundo mudou completamente. Tudo o que ele pode fazer é pedir para segurar a mão de Miho. Aquilo pareceu ficar uma eternidade. De manhã, ela estava cheia de vida, mas agora estava passando por tanta dor, o que o fez se lembrar de Miho, dizendo que não gostava de coisas dolorosas. 20 de julho de 2021, às 16h18. Esse foi o momento exato em que ele proferiu as seguintes palavras: "Por favor, acabem com o sofrimento dela." Shinatsu não sabe o que dizer, não tem nada que ela possa fazer para o confortar. Ninguém devia passar por uma coisa dessas. Mas ela não pode simplesmente pedir para ele parar agora. Satou admite que isso não parece real às vezes. É como se ele só estivesse ouvindo algo que aconteceu com outra pessoa. O único motivo de ele estar aqui agora é graças ao seu tio, o que deixa Shinatsu surpresa. Seu tio se desculpou por deixá-lo sozinho todo esse tempo e demorado para chegar. Seu tio não parava de chorar. Ele chegou em profundo desespero. Parece que Satou conseguiu contatá-lo através do telefone de seu pai. Seu tio se recompõe. Ele diz que Satou fez bem em lidar com tudo sozinho, mas eles lidarão isso juntos agora. Ele diz que Satou não precisava se preocupar com onde ele iria morar. A casa pertencia a ele agora, graças ao segundo de vida. Seu tio garantiu que cuidaria dele até Satou ter 18 anos. Ele seria seu guardião legal. Porém, Satou não quer isso. É como se ele estivesse trocando a vida deles por dinheiro. Seu tio diz que ele não devia pensar nisso desse jeito, mas ele claramente não sabia o que fazer nessa situação. Tentando transmitir confiança, ele manda que deem um passo de cada vez. Em tom alegre, ele diz para comerem e pergunta que tipo de carne Satou gosta. Satou responde simplesmente que é carne. Então seu tio diz para fazerem karagi. Seu tio ensinou sobre limpeza,
roupas e impostos. Ele dizia que Satou tem um corpo em plenas condições, então deveria começar a trabalhar. Assim, ele o apresentou a Misaki e Yuji. Pelos próximos 6 meses, ele o ensinou a sobreviver sozinho. Por isso, Satou é muito grato a ele. Ele teve que voltar ao trabalho quando Satou entrou no ensino médio, mas eles ainda se falam. Sem seu tio, Satou tem certeza de que entraria em desespero e acabaria com tudo. Por isso, ele é muito grato e se lembra com carinho de seu tio, o que Shinatsu consegue notar por sua expressão. Satou recupera o foco e diz que o que irá contar agora ele nunca contou a ninguém, nem ao seu tio, e pergunta se Shinatsu quer ser a primeira a contar sua história. Shinatsu concorda sem hesitar. Satou sorri, mas logo sua expressão muda ao se lembrar que o pior erro de sua vida foi se envolver com Kenizaki. Era o fim das férias de verão. Satou estava voltando para casa quando alguém o chama. Era Kenizaki que o cumprimenta alegremente. Satou se desculpa por não ter ido aos treinos, mas Kenizaki o tranquiliza. Todos sabem que ele passou por muitas coisas e pergunta se está tudo bem. O pessoal estavam preocupados com Satou, mas ele não precisa se forçar a ir aos treinos e diz que se ele precisava conversar sobre algo, poderia contar com ele. Satou considere isso. Ele sabe que seu tio também estava sofrendo, por mais que tentasse parecer forte. Kanesaki diz para entrarem no restaurante ali perto para comerem algo. Ele até pagaria para Satou. A verdade é que Satou não conseguiu dizer ao seu tio que foi ele quem pediu para desligar os aparelhos de Miho. Kanesaki parecia alguém atencioso e compassivo. Então Satou pensou que poderia desabafar e dizer isso a ele. Satou se desculpa por dizer algo tão pesado, mas ele o tranquiliza, dizendo que nem imagina pelo que ele está passando. Porém, na cerimônia, alguém simplesmente tinha escrito na lousa o que Satou, entre muitas aspas, fez com sua irmã. Enquanto os alunos falavam disso, Satou ficou completamente sem reação. Shinatsu não consegue acreditar nisso, e Satou garante que Kenizaki era o único que sabia. Ela questiona por que ele faria uma coisa dessas. Satou se perguntou a mesma coisa e foi confrontar ele. Kenizaki simplesmente disse que ficou preocupado e foi atrás de pedir conselhos. Mas de alguma forma, a história se espalhou e acabou sendo distorcida. E simplesmente pede desculpas de forma casual. Ele ainda diz que talvez não fosse uma boa ideia que Satou voltasse ao clube. Ele não acha que as coisas possam voltar ao que eram antes, mas sorri e garante que fará seu melhor, mas finais, e simplesmente se despede rindo. Se fosse eu, o coveiro teria mais trabalho essa semana. Mas enfim. Só então ele entendeu o quão vil Kenizaki era. Os colegas de classe do clube tinham consideração por ele, mas ninguém tinha coragem de ficar contra a narrativa. Ao chegar em casa, Satou se jogou em sua cama. Ele não estava bravo, só completamente exausto. Shinatsu continua prestando atenção na história, e quanto ao basquete, seu pai e tio não levavam a sério. Porém, era algo preciso para ele. Satou se pergunta se Kenizaki realmente odiava tanto estar abaixo dele. Graças ao seu tio e seus amigos, ele está conseguindo se virar no ensino médio. Todos o chamam de número 2 por causa do Satou da turma D. Mas isso é uma bênção se comparado ao que era antes. Satou se desculpa por acabar divagando. Porém, Shinatsu o interrompe enquanto o abraça de repente, o que o pega de surpresa. Ela diz que ele é estúpido e o chama de idiota. Ela questiona porque ele está sorrindo enquanto se lembra de algo tão doloroso. Eles o trataram de uma forma horrível. Ela não entende como podem ter dito que ele aquilo. Ele apenas evitou que ela sofresse mais. Shinatsu começa a chorar enquanto diz que está furiosa com as pessoas que o fizeram sofrer. Enquanto estava sofrendo mais do que qualquer um sorrir desse jeito. E com ela mesma, por nunca ter percebido nada. Mas Satou diz que não vale a pena chorar por causa disso. Mas ela insiste que precisa chorar por ele, já que ele pensa assim. Satou agradece por ela pensar tanto em alguém como ele, mas ela o empurra para olhar em seus olhos e manda que ele pare de dizer isso. O Satou Hajime diante dela é gentil, independente, e sorri como uma criança quando está jogando basquete. Esse Satou, não importa o que digam, não é inferior a ninguém, e por impulso ela pega em sua gola e o puxa para um beijo, o que o pega desprevenido. Pera, essa não é a thumb do vídeo. Shinatsu ainda fica ali por um momento completamente envergonhada. Esse foi seu primeiro beijo. Ela diz que ele é incrível.
Satou é tão incrível que ele foi o primeiro garoto que ela quis beijar. Eles ficam em silêncio. O cérebro do coitado acabou resetando. Satou não faz ideia do que ela está falando agora, mas ele sabe que ele e Shinatsu acabaram de se beijar. Satou não acredita que ela disse que ele é incrível. Ele sabe que precisa dizer alguma coisa. Mas quando tenta dizer algo, Shinatsu corta, ela se desculpa. Por mais que tenha dito que só o escutaria, ela ficou sem saber o que fazer. Ela vai para casa agora. Mas corando, ela garante que irá voltar. Domingo, no quarto de Shinatsu, ela se joga na cama envergonhada, sem acreditar que realmente acabou beijando Satou. Mas o pior de tudo é que ela acabou fugindo. Shinatsu se acalma um pouco e se lembra de quando eles estavam com Kanade. Enquanto Satou não estava ouvindo, ela disse que ele parecia um jovem calmo e honesto. Shinatsu concorda com ela e acrescenta que ele é calmo e gentil, é muito bom no basquete e sabe cozinhar também. Mas isso faz ela perceber que parecia uma garota se gabando de seu namorado. Ela está com medo que tenha acabado assustando ele e se pergunta se é a única surtando ali. Mas Satou parecia muito feliz com o presente que ela deu a ele. Ela realmente não consegue parar de pensar no Satou. Mas depois apareceu aquele idiota e estragou tudo. Mas se não fosse por ele, Satou não teria contato de seu passado, e ela ainda estaria esperando para beijar ele. O que a faz perceber que já tinha decidido que iria o beijar algum dia. Mas Shinatsu se contém envergonhada ao perceber que falou muito alto, ficando aliviada por sua mãe ainda estar no trabalho. Ao se dar conta de que está sozinha em casa, ela percebe que Satou esteve sozinho naquela casa esse tempo todo, enquanto ela a enxergava como se fosse um refúgio aconchegante. Ela ainda que voltar lá de novo. Shinatsu finalmente se deu conta do quão importante Satou é para ela. E para ser sincera, ela realmente gostou de beijá-lo. Alguém para essa garota. Shinatsu se pergunta se eles irão se tornar um casal agora. Se eles começarem a namorar, poderiam sair em encontros sem esconder nada, mas fica cabisbaixa. Conhecendo as pessoas da escola, eles com certeza iriam a importunar se tentassem. Isso realmente a deixa para baixo. Mas olhando sua cômoda, ela parece se animar enquanto pensa em algo. E assim, chegamos na segunda-feira, 2 dias após o beijo. Satou mal consegue disfarçar seu nervosismo, enquanto manda olhares para Shinatsu. Ele sabe que está sendo patético, já que nem tentou falar com ela. Ontem ele ficou o dia todo no celular, procurando sobre significados de beijos, se todos eram sobre romance, ou o que fazer depois de ser beijado. Ele se acha o fracasso em pessoa, mas ainda não consegue deixar de pesquisar. Enquanto se levanta para ir embora, Shinatsu chama para ir comprar crepes com ela. Satou responde na mesma hora concordando. Satou se acha covarde por não conseguir tomar iniciativa, mas responder a mensagem na mesma hora. É quando ele nota que Shinatsu também estava o encarando, mas ela rapidamente desvia o olhar. Ela mandou outra mensagem, mandando ele vestir suas roupas casuais e a encontrar em frente à loja de conveniência perto da estação. Porém, ao chegar lá, Satou pensa que, sem sobra de dúvidas, isso era um encontro. Ele olha em volta e percebe que Shinatsu ainda não chegou, quando sente o perfume dela e começa a olhar para os lados, de perguntando se ela realmente não está aqui. É quando nota o quão estranho ele é por ficar tentando a rastrear pelo cheiro. Depois daquilo, ele não consegue pensar em mais nada que não seja ela. Ele nem se lembra mais que é Kenezaki. É quando para por um momento ainda focando no cheiro, finalmente percebendo que a garota atrás dele era Shinatsu. Ela fica muito feliz por ele ter percebido, mas Satou não entende por que ela estava assim. Ela diz empolgada para ele contemplar seu disfarce secreto forjado através de muitos experimentos. Ela o chama de disfarce. Mas aparentemente, ele a reconheceu logo de cara. Satou decide que irá levar o fato de a reconhecer pelo cheiro para o túmulo. Shinatsu estende a mão animada e diz para irem comprar crepes. Ele a segunda. Porém, enquanto ela segue na frente, Satou pensa que ela parece calma e alegre como sempre, e se pergunta se é o único que está pensando nisso. É quando Shinatsu chama sua atenção, ela pergunta como ele descobriu que era ela, finalmente o olhando. Ela tinha certeza de que conseguiria o enganar. Então, quer saber o que a entregou. Shinatsu realmente parece querer muito saber, e Satou percebe que esse é seu fim. Ele acaba murmurando, e Shinatsu pede que ele repita, completamente envergonhado. Ele revela que foi pelo cheiro. Mas diferente do que ele pensou, Shinatsu cai na gargalhada com isso. Ela está surpresa que ele não a reconheceu, e só a chamou pelo cheiro. Ela diz brincando que nesse caso,
Teria que mudar sua aparência e perfume para o enganar. Quando ela parece se lembrar de algo e pergunta se Satou já sabia disso, o que o deixa confuso. Ela diz corada que pessoas que acham o cheiro do outro atraentes são supostamente geneticamente compatíveis. Ela ouvida e se inclina sobre suas costas, chegando bem perto de seu pescoço, apreciando o cheiro. Mas ela fica confusa, Satou não tinha cheiro de nada, então ela não sabe o que isso significa. Isso o faz entrar em pane. Talvez eles já estejam namorando e só esqueceram de o avisar. Shinatsu pergunta se ele já esteve em um relacionamento antes, mas ele nega rapidamente, assustado com a possibilidade de ela estar lendo sua mente. Ao contrário de Shinatsu, que já esteve em alguns, mesmo que fossem superficiais, mas ela parece feliz com isso. E Satou se lembra de Shinatsu, dizendo que foi seu primeiro beijo, o que parece o deixa bem alegre. Eles finalmente chegam na loja e Shinatsu guia o caminho. Os crepes não só são muito bons, como também baratos. Então, eles deviam olhar o cardápio e escolher algo. Porém, Satou só consegue sentir vergonha e autoaversão. Shinatsu não sabe se escolhe entre um salgado ou doce. Os dois parecem bons. Ela pergunta o que Satou acha, mas ele diz que tanto faz. Shinatsu diz que então ele irá pedir um salgado, e ela vai no de morango com chantilly. Assim poderiam dividir. Satou concorda, o que deixa Shinatsu animada, mas acaba percebendo algo. Enquanto Shinatsu pensa que parece delicioso, ele se preocupa em como irão dividir os crepes. Ao ver um casal dividindo, ele pensa que isso é um beijo indireto. Satou se questiona se Shinatsu não percebe isso. Talvez ele seja o único preocupado que está pensando demais, mas é impossível que ela não veja o casal bem à sua frente. É quando Shinatsu diz para eles irem comer o crepe em sua casa, o que o pega de surpresa. Ela diz animada que fica a apenas 3 minutos dali. A cena corta e eles já estão na casa de Shinatsu. Ao sentir o cheiro de Shinatsu no ar, ele não consegue deixar de lembrar o que ela disse, o deixando preocupado. Ela diz que irá fazer um café, mas quando volta, pergunta por que ele está sentado tão formal. É muito fofo. Satou se defende. Essa é a primeira vez dele no quarto de uma garota. Ele não está acostumado a isso. Mas Shinatsu diz que isso só aumenta seus pontos. Satou se irrita ao ver que ela estava rindo. Ela para de esconder e pergunta se ele gosta de café preto, o que ele concorda. Ao darem a primeira mordida, Satou percebe que é realmente bom. Shinatsu concorda animada, e fica em dúvida se a massa do dele é diferente do dela, e estende para ele experimentar um pouco. Satou admite que pensou que o chantilly seria enjoativo, mas é muito bom. Shinatsu tinha certeza de que ele iria gostar. Ela pede para experimentar o dele também, e Satou concorda. Após provar, Shinatsu pensa que não tem nada melhor do que alternar entre doce e salgado. Porém, foi só depois de comer que Satou percebe que se distraiu e se esqueceu do beijo indireto. Shinatsu percebe sua expressão e parece entender no que ele está pensando. Ela o chama com vergonha, o que o faz olhar para ela. Eles ficam se olhando corados, sem saber ao certo o que dizer, quando do nada ouvem um barulho alto vindo da sala. Shinatsu levou um susto. Sua mãe geralmente não chega nesse horário. Satou segue atrás dela, pensando que devia se apresentar. Mas Shinatsu leva um susto ao ver sua mãe caída na entrada. Ela fica preocupada, percebendo que sua mãe estava com uma febre bem alta. Shinatsu corre preocupada para ajudar a mãe, que mal consegue se manter consciente. A mulher se desculpa com a filha, dizendo que tentou sair mais cedo do trabalho, mas Shinatsu não entende o porquê daquele pedido de desculpas naquele momento. Completamente desesperada, ela implora para que a mãe se acalme. Satou avisa que chamará um táxi e pede para Shinatsu deixar a mãe descansando por um instante. Enquanto pesquisa pelo hospital do centro no celular, ele pergunta se a mulher tem alguma doença ou se toma remédios. Shinatsu nega, mas pontua que ela tem trabalhado demais ultimamente. Satou tem certeza de que ela também não deve estar se alimentando direito. Após pedir o táxi pelo aplicativo, ele vê que o veículo chegará em 7 minutos. Em momentos assim, o melhor a se fazer é assumir o controle da situação para que Shinatsu possa se tranquilizar. Satou pede para a garota procurar o cartão do médico e o registro clínico da mãe. Em seguida, ele liga para o hospital, avisando que estão a caminho com uma paciente em estado de emergência. Shinatsu retorna da sala trazendo o cartão. Satou sorri para ela. A mãe se desculpa novamente com a filha e, olhando para Satou, pede perdão a ele também.
mas o jovem descarta a preocupação. Assim que chegam ao hospital, eles passam pela recepção e logo acomodam a mãe em uma cadeira de rodas. Shinatsu pergunta se ela ficará internada, e a médica confirma, explicando que a paciente está com pneumonia e desnutrida. Enquanto Shinatsu ajuda a mãe a se trocar, Satou decide esperar do lado de fora. Sozinho no corredor do hospital, ele percebe que lidar com aquele ambiente ainda é difícil para ele. Satou se lembra do tio, que costumava dizer que o garoto havia lidado bem com tudo sozinho, mas que dali em diante eles enfrentariam as coisas juntos. Foi o tio quem o ensinou a cuidar da casa, e quem dizia que o pai de Satou fizera muito por ele no passado, e que, por não ter tido a chance de retribuir, agora ajudaria o sobrinho. Investimentos, educação financeira. Seu tio ensinou como sobreviver a alguém que estava fadado ao esquecimento. Shinatsu o acorda, preocupada, perguntando se está tudo bem. Ele sorri e assente, dizendo que estava apenas cochilando, e pergunta pela mãe dela. Shinatsu cora e conta que a mãe pediu para agradecê-lo. Agora que está consciente, a mulher finalmente percebeu que a filha levou um garoto para casa, e com certeza terá opiniões sobre isso. Temerosa e sem saber o que a mãe dirá, Shinatsu pede desculpas antecipadas a Satou, mas ele apenas diz para ela não se preocupar. Ainda imerso nas lembranças do tio, ele se levanta para ver a mãe de Shinatsu. Satou bate à porta pedindo licença, chamando a atenção da mulher. Ele se curva e se apresenta como colega de classe de Shinatsu, o que a deixa surpresa. Ryuka também se apresenta e pede desculpas pelo estado em que se encontraram, mostrando-se muito grata pela ajuda. Lembrando-se do conselho do tio para ser sempre direto e não mentir, Satou se desculpa por ter entrado na casa enquanto ela não estava e garante que ele e Shinatsu são apenas amigos. Fechando um livro, Ryuka comenta que ele é muito educado, admitindo que até pensou estar falando com o vendedor. Satou se curva mais uma vez, dizendo-se honrado pelo elogio. Ele explica que aprendeu boas maneiras desde pequeno e pede desculpas caso tenha parecido insolente. Isso deixa Ryuka em choque. Ela se inclina em direção a ele, dizendo que apenas ficou surpresa. Reconhece que ele as ajudou muito, mas comenta que os jovens de hoje em dia costumam ser muito apressados. Kurada Shinatsu pede para a mãe parar com esses comentários. Ryuka concorda que Satou é um jovem bem educado, porém ressalta que não pode ignorar o fato de Shinatsu ter esperado ela sair para convidar um garoto, além de ter voltado bem tarde para casa recentemente. Shinatsu tenta argumentar que os dois não têm esse tipo de relacionamento, mas a enfermeira interrompe a conversa, avisando que o horário de visitas terminou. Ryuka precisa de roupas novas, mas não trouxe dinheiro. Diante disso, Satou se oferece para pagar o que faltar, sugerindo que comprem na loja do hospital. A atitude deixa Ryuka surpresa. Ela questiona se ele não é apenas um estudante do ensino médio, e menciona que por isso deveria falar com os pais dele. Satou, no entanto, explica que não tem pais, pois eles morreram em um acidente. Ryuka se desculpa por isso, mas Satou a tranquiliza dizendo que trabalha e faz investimentos. Mesmo assim, Ryuka está receosa em aceitar o dinheiro dele. Então Satou mostra o quanto recebe no mês, o que deixa Shinatsu surpresa. Ryuka fica chocada ao ver o valor, e Shinatsu percebe que eles a deixaram de fora. Ryuka nota que não deve tratá-lo como criança. Nesse caso, ela decide fazer uma lista e passar para Shinatsu o que precisa, agradecendo mais uma vez. Satou concorda e diz que irá esperar no corredor. Ele sai do quarto e solta um suspiro aliviado. Lá dentro, Ryuka pede para Shinatsu se aproximar, começando a fazer sinais com mais pressa para ela chegar perto. Ryuka fica assustada, desculpando-se por ter levado um garoto para casa, mas deixa claro que não tem esse tipo de relação com Satou. Sua mãe prontamente diz que não é nada disso. Ela puxa o braço, fazendo um sinal de aprovação, o que a deixa surpresa. Ryuka declara que Shinatsu fez um bom trabalho, deixando-a confusa, e manda a filha parar de se fazer de desentendida. Enquanto se inclina para mais perto, Ryuka deixa claro que garotos como esses são 1 em 1 bilhão. Então, ela não pode cometer nenhuma besteira. Shinatsu se assusta e pede para ela parar com isso antes que caia. Honesto, gentil e responsável financeiramente. E, acima de tudo, ele está disposto a usar o próprio dinheiro pelos outros. Assim que Satou entrar no mundo adulto,
com certeza será raptado por uma mulher. Enquanto segura o ombro da filha, Ryuka deixa claro que por ela tudo bem se for o Satou, e que ela pode convidá-lo quando quiser. Shinatsu apenas consegue olhar incrédula para a mãe, questionando se a febre voltou e ajudando-a antes que caia no chão. Mais tarde, Satou diz que ela fez um bom trabalho. Shinatsu está feliz que sua mãe finalmente dormiu e avisa que conseguiu uma licença remunerada. Shinatsu agradece, admitindo que não conseguiria lidar com tudo sozinha. Satou diz para ela não se preocupar. Seu tio sempre dizia para gastar o dinheiro para ter uma boa vida, então ele está feliz em poder ajudá-la. Cabisbaixo, Satou admite sentir que isso não é o suficiente para retribuir, o que a deixa confusa. Ele avisa que irá chamar um táxi e Shinatsu concorda, sorrindo. Ela pensa que Satou realmente é muito gentil, e enquanto se lembra de tudo o que passaram juntos, não consegue deixar de soltar um sorriso e ficar corada. Satou pede para ela se apressar, o que a tira de seu transe. Ele percebe o rosto vermelho dela, mas ela rapidamente diz que não foi nada. Ele também é muito responsável. Quanto mais Shinatsu conhece Satou fora da escola, mais sente que ele brilha cada vez mais forte. Já no outro dia, em sua casa, Satou está conversando por mensagem com Shinatsu. Ela avisa que sua mãe ficará internada por 10 dias. Satou pergunta se ela vai ficar bem sozinha, e ela concorda, exceto pela comida. Satou a convida para comer em sua casa, e Shinatsu claramente fica muito animada com isso. Satou vai para a cozinha e se pergunta o que deveria preparar, quando recebe uma ligação de Shinatsu, o que o deixa surpreso. Era a mãe de Shinatsu. Ela se desculpa pela inconveniência, mas pede para ele voltar ao hospital porque queria conversar com ele de novo. Em troca, Shinatsu irá preparar o jantar para ele. Se for para ele, mesmo que a comida não fique perfeita, ela tem certeza de que será feita com muito amor. Shinatsu manda a mãe não decidir isso por conta própria e parar de falar bobagens. Satou fica feliz que Ryuka pareça melhor. Já no hospital, Satou está prestes a bater na porta do quarto, mas para ouvir gritos. É quando um homem sai lá de dentro, sem nem olhar para Satou, que pensa ter ouvido palavras bem rudes lá dentro. Mas não importa o que ele pense, aquele homem ainda é o pai de Shinatsu. Quando ela falou que era uma filhinha do papai, ele pensou em alguém bem diferente. De qualquer forma, é hora de entrar logo. Ele pede licença para Ryuka, e ela agradece por ele ter vindo. Satou pergunta se está tudo bem com ela, e Ryuka fica surpresa ao perceber que ele ouviu a discussão. Satou se desculpa por isso, já que sabe que é uma falta de respeito. Ryuka fica cabisbaixa por deixá-lo preocupado. É como o pai de Shinatsu disse, ela é um fracasso como mãe. Satou rapidamente protesta contra a ideia, mas se recompõe e pede desculpas por ter se metido nos assuntos dela. Ryuka fica feliz por ele ser um bom observador, comentando que isso a deixa mais tranquila, o que Satou não entende. Ela explica que Shinatsu é muito boa atuando, e ele se surpreende por ela já saber disso. Satou reconhece que pode soar estranho vindo dele, mas afirma que não a acha uma mãe ruim. Convicto, ele diz que Shinatsu é uma garota incrível. Claro que é bonita, mas não só por fora, por dentro também, já que é educada e se posiciona contra injustiças. Ele pontua que ela só tem essas características porque teve uma mãe que cuidou muito bem dela até agora. Corado, Satou conclui que ela não deveria pegar tão pesado consigo mesma. Ryuka ri e agradece pelas palavras, perguntando em seguida se Shinatsu lhe contou sobre o pai. Ela relata que, apesar de gritar daquele jeito, ele é indulgente consigo mesmo e com os outros, sendo apenas um covarde que tem medo de ser visto como um cara mau. Rapidamente, Ryuka se desculpa por dizer essas coisas e comenta que acha Satou um garoto curioso, pois sempre acaba se pegando, contando esse tipo de assunto a ele. Sendo sincera, ela menciona que ouviu um pouco sobre a família dele através de Shinatsu, e pergunta se não foi difícil crescer tão rápido. Satou sorri para tranquilizá-la, e confessa que é muito mais fácil ser adulto do que ser um estudante do colegial. Mais tarde, Satou chega ao apartamento de Shinatsu, que fica feliz em vê-lo e avisa que a comida logo ficará pronta. Satou pede licença enquanto ela questiona se sua mãe lhe disse algo estranho. Ele nega, sente um cheiro gostoso e pergunta se é curry. Shinatsu concorda animada, dizendo que não existe uma única pessoa no mundo que erre fazendo curry. Deixando isso de lado, ela dá um giro e pergunta o que ele achou. Diante da animação dela por uma resposta, Satou, envergonhado, admite que ela ficou muito fofa.
Ele pensa que deveria ter mentido, mas Shinatsu fica radiante e começa a puxá-lo para se sentar. Eles comem juntos e Satou até repete o prato. Após o jantar, enquanto ele lava a louça, Shinatsu pergunta se ele disse algo para a mãe dela. Vemos na tela do celular que ela havia feito a mesma pergunta para a mãe, que mandou a filha questionar o próprio Satou. Ele nega ter dito algo estranho, preferindo continuar calado. O silêncio a irrita, e ela reclama que isso a deixa preocupada. Shinatsu admite que estava pensando em outra coisa. Satou presta atenção e pergunta se tem a ver com o que a mãe dela disse. Ela prontamente concorda e questiona por que ele chama sua mãe pelo primeiro nome, mas ainda a chama pelo sobrenome, Minamino. Ela acrescenta que também percebeu que a mãe o chama de Hajime. Corando, Shinatsu o chama pelo primeiro nome pela primeira vez, o que funciona como um golpe crítico que chega a reiniciar o cérebro de Satou. Também corado, ele a chama de Shinatsu, mas acaba regando e acrescenta o san no final. Porém, Shinatsu se faz de desentendida, esperando que ele a chame da forma correta. Assim que Satou repete seu nome, mas sem os honoríficos, ela abre um belo sorriso, atingindo em cheio o ponto fraco dele. Agora, ele teme que as coisas acabem exatamente como Ryuka previu. Shinatsu questiona mais uma vez sobre o teor da conversa deles. Satou tenta tranquilizá-la, dizendo que foram apenas bobagens, como onde ele mora e seu contato, nada de estranho. No entanto, Shinatsu afirma categoricamente que ele está mentindo, fazendo Satou perceber que é péssimo em guardar segredos. Por outro lado, Ryuka se sente feliz por Shinatsu ter alguém como Satou ao seu lado e torce para que continuem se dando bem. Ela pondera, contudo, que eles devem manter a moderação, um conselho que Satou não consegue entender. Shinatsu ordena que ele lhe conte tudo, mas Satou insiste que não há nada para esconder. Internamente, ele reflete que, neste mundo, existe um momento certo para tudo. Talento e esforço são necessários, mas, no fim, o que importa é a atitude de agarrar a oportunidade na hora exata. Essa é a mensagem do seu Satou interior. No dia seguinte, durante a aula, uma amiga de Shinatsu nota que ela tem ido direto para casa ultimamente e pergunta se ela começou a namorar, atraindo a atenção de toda a sala. Sem jeito, Shinatsu explica que, na verdade, sua mãe está no hospital. As garotas ficam preocupadas, mas ela as acalma, dizendo que há uma pessoa confiável cuidando de tudo, então tá tudo bem. Satou percebe que ela está falando dele no exato momento em que Shinatsu lhe envia uma mensagem. Ela notou que ele estava ouvindo a conversa e pergunta o que haverá para o jantar. Satou decide que fará barriga de porco com repolho, e Shinatsu comenta que ele realmente subiu de nível. Satou pergunta se finalmente se adequou aos padrões dela e sugere que façam compras juntos. Shinatsu concorda, avisando que vai apenas trocar de roupa antes. Nesse momento, Satou admite para si mesmo que já se acostumou com ambas as versões de Shinatsu. Ela confessa que fica feliz quando ele a chama pelo primeiro nome, o que o faz esconder o rosto, corado. Shinatsu pergunta por que ele abaixou a cabeça, e Satou rebate dizendo para ela não perguntar o que já sabe a resposta. Ele a manda largar o celular e ir conversar com as amigas, e ela concorda sorrindo, dizendo até mais. Enquanto se lembra do sorriso de Shinatsu, Satou reflete que aquele, com certeza, seria o momento certo para uma confissão. Ele se pergunta como poderiam nomear esse relacionamento. Afinal, neste mundo, existe o momento certo. E aqueles que o deixam escapar são chamados de covardes. Assinado o Hajime Real. Satou está tentando manter o foco enquanto joga basquete. A adrenalina do jogo lhe dá uma incrível sensação de poder. Enquanto passa a bola para Shinji, ele reflete que antigamente essa sensação era o suficiente para ele, mas agora sente que algo mudou. Shinji observa Satou secando o suor e pergunta se aquela toalha foi um presente de Shinatsu. Satou zomba, questionando se por acaso o amigo se tornou um vidente ou algo do tipo. Shinji explica que só perguntou porque sabe que Satou sempre usa uma toalha branca simples. Satou então reclama por ele ser tão observador. Em seguida, Shinji questiona se ele já pegou Shinatsu. Satou insiste que eles são só amigos, mas Shinji rebate, dizendo que ele só pensa assim por enquanto. Enquanto Satou liga o celular, Shinji olha para a tela e pergunta: curioso,
desde quando ele tem um gato. Satou explica que aquele é o Haru. Ele e Shinatsu o encontraram, mas já acharam um novo dono para o felino. Shinji muda de assunto. Diz que sabe que Satou tem um fardo o puxando para baixo, mas quanto mais olha para Shinatsu, mais percebe que ela também passou por algum trauma. O que ele quer dizer é que, talvez, Satou e Shinatsu não sejam tão diferentes. Satou concorda, dizendo que entendeu, e dá um soco de leve no braço do amigo. Os outros rapazes se aproximam, reclamando que nunca conseguem vencê-los em uma partida. Gen se apoia em Satou, comentando que é um desperdício ele não estar em um clube, pois com certeza seria uma estrela. Logo, Gen percebe que eles estavam falando de amor e pede para não os deixar de fora só porque são mais velhos. Satou fica surpreso e pergunta se Gen e Makoto realmente querem ouvir sobre isso. Após ouvir a história, Gen questiona qual foi a última vez que o coração de Satou disparou por causa de um beijo. Makoto concorda e dá uma bronca em Satou, dizendo que ele precisa se declarar da forma correta se gosta dela. Se ele não disser a Shinatsu como realmente se sente, ela nunca saberá de seus sentimentos. Shinji não parece dar muita bola para o assunto, enquanto Gen insiste que, se Satou se apaixonou, então ele já perdeu, e a única arma que pode usar agora é o amor. Shinji complementa que ele só precisa falar de forma apropriada, pois tem certeza de que Shinatsu vai aceitar namorar com ele. Mesmo ouvindo isso dos amigos, Satou não sabe como dizer algo assim para ela. Enquanto isso, Shinatsu se anima ao perceber que ele está usando a toalha. Ela nota que, hoje em dia, parece que só pensa em Satou, lembrando-se da vez em que foi ao trabalho dele ou de quando quase se beijaram na casa dela. Ela não queria que o relacionamento deles ficasse em um estado tão ambíguo, mas o problema é que não tem ninguém com quem possa desabafar sobre isso. Shinatsu está tão concentrada em seus pensamentos que nem repara em Kana atrás dela. Kana a cumprimenta, dizendo que é bom vê-la mais uma vez, e pergunta se ela e Satou têm se dado bem, o que faz Shinatsu tomar um susto ao olhá-la. Shinatsu confirma que sim, mas claramente parece receosa com algo. Kana percebe e diz que ela pode desabafar, auto-intitulando-se como uma irmã mais velha. Ainda hesitante, Shinatsu pede para ela se aproximar, pois quer perguntar uma coisa. Quando você quer tocar e beijar alguém, existe diferença entre apenas gostar e querer namorar com a pessoa? Kana fica surpresa com o questionamento. Kana ri, dizendo que também se pergunta a mesma coisa, deixando Shinatsu espantada. Kana pondera que, mesmo sendo meninas, elas também têm desejos, e que isso nem sempre significa algo profundo. Ela então pergunta se Shinatsu já não está namorando Satou. Shinatsu admite que não, confessando que tem medo de namorar por causa do que aconteceu em seu passado. Começando a esquentar de tanta vergonha, Shinatsu pergunta se é estranha por ainda querer fazer essas coisas com ele. Kana pensa consigo mesma que Satou com certeza ficaria feliz se soubesse disso. Kana sugere que ela simplesmente experimente para descobrir, deixando Shinatsu chocada. Enquanto olha para Shinji, Kana diz que, se for apenas luxúria, a sensação vai esfriar. Mas, se for amor, ficará ainda mais forte. Shinatsu percebe que ela está falando da própria relação com Shinji. Kana acrescenta que ela nunca irá descobrir se apenas ficar pensando. É preciso tentar. Shinatsu, contudo, demonstra medo de fazer algo e perceber que não era o que imaginava. Kana diz que essas coisas acontecem, e se for o caso, é porque não era para ser. Mas, como estão falando de Satou, ela tem certeza de que os dois ficarão juntos. Kana provoca Shinatsu, dizendo que quer saber de todos os detalhes se eles ficarem pegajosos. Shinatsu se nega a falar, mas as duas decidem trocar contatos. De qualquer forma, Shinatsu sabe que ela e Satou precisam conversar. Já são 10 da noite. Shinatsu diz que o dia de hoje foi divertido, e Satou se desculpa por prendê-la por tanto tempo, mas ela garante que ficou lá porque queria. Ela diz que deviam se separar ali. Afinal, quanto mais ficassem juntos, mais difícil seria se despedir. Satou concorda e acena em despedida. Ele fica ali parado por um tempo, mas de repente, seu celular começa a tocar. Ele vai correndo atrás de Shinatsu, que se desculpa por tê-lo chamado, mas explica que acha que tem alguém em sua casa. Ela afirma que a porta estava destrancada e a luz da sala estava acesa. Satou diz que deviam entrar juntos, mas que ela deve estar preparada para chamar a polícia.
Ele encosta a cabeça na porta e ouve que a TV está ligada. Satou pergunta se o pai dela disse algo sobre vir visitar, mas Shinatsu nega isso, surpresa. Satou pode estar enganado, mas diz que deveriam entrar. Lá dentro, um homem questiona o que é isso. Era de fato o pai de Shinatsu. Ele questiona por que ela está chegando tão tarde e quem é ele. Shinatsu tenta perguntar por que ele está ali, mas ele a corta, dizendo que não é ela quem faz as perguntas. Ele questiona mais uma vez o que ela está fazendo tão tarde e com um garoto. Satou decide se desculpar por aparecer tão tarde, e o homem manda que ele diga seu nome, agora. Satou se apresenta dizendo que é só um colega de classe. O homem ri com desdém e questiona por que um colega de classe está vindo visitar Shinatsu tão tarde da noite. Satou olha atrás do homem e percebe várias latinhas de bebida vazias. O homem questiona mais uma vez qual o relacionamento de Satou com sua filha. Shinatsu tenta dizer algo, mas seu pai manda ela se calar, dizendo que estava falando com Satou agora. Super machista opressor. Satou mostra o registro de ligação e diz que Shinatsu o ligou porque pensou que alguém tinha invadido a casa. O homem zomba, questionando o que tem de errado em um pai esperando sua filha chegar em casa, e que talvez o único invasor seja Satou. Realmente ele tem um ponto, tirando o fato de que essa nem é a casa dele. Satou acha isso justo, então devia ir embora agora. Enquanto guarda o celular, ele diz que é isso que faria normalmente. O homem questiona o que ele quer dizer. Satou percebe que Shinatsu está tremendo e, enquanto segura sua mão, diz que agora que já estão cientes da situação, ele é quem quer perguntar algo. Ele questiona o que o homem está fazendo ali, já que essa nem é mais sua casa e ele não ligou antes. O homem ri enquanto afrouxa a gravata, dizendo que claramente Satou não é só um colega de classe. Shinatsu tenta dizer ao pai para não falar assim com Satou, mas ele simplesmente diz mais uma vez para Shinatsu ficar quieta. Ele questiona quem Satou é para interferir em sua família e que tipo de pais cria uma criança tão imprudente. Satou ignora isso e questiona por que ele veio vê-la agora, farmando uma aura de vilão genérico. O homem diz que Ryuka não é adequada para criar Shinatsu, já que estava sempre trabalhando e negligenciando sua educação, e que ela também nunca deveria ter deixado um pirralho como Satou entrar nessa casa. Ele diz que já havia dito que Shinatsu não deveria ter trocado de escola. Ele deu tudo de bandeja para ela, e ela desperdiçou. Shinatsu questiona como seu pai pode dizer isso, e ele diz que deu sua confiança a ela. Mas claro que foi um erro, e ela ainda fica fora até depois do pôr do sol com esse garoto, fazendo o que quiser. Se virando para Satou, ele diz que quer falar com seus pais, mas Satou simplesmente diz que seus pais faleceram, porém garante que está vivendo de uma forma que eles aprovariam. Isso, pela primeira vez, faz o homem recuar. Satou repete a pergunta de antes. O que o homem pretende vindo aqui? Ele diz que Shinatsu irá viver com ele agora e que ela poderia fazer parte de sua nova família, pois tem certeza de que isso será o melhor para ela. Mas Shinatsu não está entendendo nada e pergunta: e quanto à sua mãe? Seu pai garante que ela não será um problema e que obter a custódia será fácil. Ele diz que já estava na hora de Satou ir para casa, a menos que ele queira que a polícia o force a ir. O cara esqueceu que ele invadiu a casa da ex-esposa. Satou diz que ele não precisa se preocupar, pois já vai sair agora, mas garante que levará Shinatsu com ele. Tanto Shinatsu quanto seu pai ficam chocados com essa declaração. Antes que o homem possa dizer algo, Satou começa a puxar Shinatsu para fora, sem nem mesmo calçar os sapatos, dizendo que aquele homem só está machucando ela e que por isso ele a levará dali. Shinatsu está realmente surpreendida com tudo aquilo, mas Satou se desculpa, explicando que não tem tempo para dar explicações e que eles apenas precisam correr. Enquanto se aproximam de um carro, Satou diz que deixará o resto com Ryuka. Ele empurra Shinatsu para dentro do veículo e pede para o motorista acelerar. Vemos que eles deixaram o pai de Shinatsu para trás. Satou fica ofegante, percebendo que realmente conseguiram fugir. Sem entender o que está acontecendo, Shinatsu questiona por que ele falou o nome de sua mãe. De repente, em resposta, Satou pede para ela olhar enquanto tira o celular do bolso. Descobrimos então que ele já estava em uma ligação com Ryuka há 10 minutos. Um flashback se inicia. Ryuka pergunta por que Satou também se importa tanto com Shinatsu.
e ela mesma explica que é porque a jovem o ajudou muito. Ryuka reconhece que aquele não é o tipo de coisa que se pede a um estudante, mas teme que, se aquele homem aparecer na frente de Shinatsu, fará algo que ela possa odiar. Por isso, pede que Satou fique ao lado dela, caso isso aconteça. Satou concorda, mas faz um pedido em troca. Ele quer que Ryuka converse adequadamente com Shinatsu. Afinal, elas não são mais crianças. Ryuka aceita fazer isso assim que surgir a oportunidade. De volta ao presente, Shinatsu fica surpresa ao notar que sua mãe estava ao telefone. Ryuka confirma que ouviu tudo e pede desculpas por fazer Shinatsu e Satou sofrerem. Shinatsu demonstra gratidão por ele ter feito tanto por ela, mas lembra que seu pai disse algo terrível. Satou deixa claro que ela não precisa se culpar por isso e avisa Ryuka que ligará de volta quando chegarem em casa. A mãe concorda e agradece a Satou mais uma vez. Antes de desligar, Ryuka diz que conversará de forma adequada com Shinatsu mais tarde. Ainda receosa, Shinatsu concorda. Ela toca a mão de Satou, preocupada, e ele sorri para garantir que está tudo bem. Ao segurar as duas mãos dela, ele percebe que estão geladas, e Shinatsu descansa a cabeça em seu ombro. Assim que chegam, Satou agradece ao motorista. Sorrindo, o homem diz que entende a situação, já que também fugiu no passado. Enquanto o carro vai embora, Satou pensa que tudo foi um mal-entendido por parte do motorista, mas fica feliz por ele ser uma boa pessoa. Dentro de casa, Satou pede para Shinatsu se aproximar por um momento. Ela se senta no sofá e percebe que seus pés estão sujos. Satou, então, lhe empresta uma toalha para se limpar. Após preparar um café para os dois, o celular de Shinatsu toca. É sua mãe. Satou decide deixá-la sozinha. E enquanto ele se levanta, ela diz mais uma vez que sente muito. Satou a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que ele estará em seu quarto. Após fechar a porta, Satou se deita na cama e fica ali esperando. Já é quase 1 da manhã quando seu celular vibra. É uma mensagem de Ryuka, dizendo que já conversou com Shinatsu sem tratá-la como criança. Ela confessa que queria abraçá-la, mas como não pode fazer isso agora, pede que Satou fique ao lado dela por mais um pouco. Ele concorda não apenas por causa da promessa, mas sim porque ela também é muito importante para ele. Porém, quando chega à sala, Satou leva um susto ao ver que Shinatsu está com um sorriso que mais parece forçado. Shinatsu confessa que não entendeu nada. Ela conversou com Ryuka, e sua mãe disse que estava feliz por ela ser sua filha. Ela sabe que seu pai disse coisas terríveis hoje, mas acredita que ele ainda a ama e não acha que aquelas palavras foram mentiras. Shinatsu acredita que seus pais se amavam e que a culpa de tudo ter mudado foi toda dela. Satou rapidamente protesta contra isso, mas decide se calar e ouvir até o final. Shinatsu tinha certeza de que a culpa podia ser dela, só tinha medo de admitir. Ele a levava e buscava no cursinho sempre, sem falta. Foi tudo por ela, desde o fundamental até o ensino médio. E eles continuam a tratando assim. Gastaram muito tempo e dinheiro para ela entrar naquela escola. Talvez tivesse sido melhor se ela apenas suportasse. Satou não tem muito o que dizer, então diz simplesmente que isso seria uma pena, já que se fosse assim, não a teria conhecido. Essas palavras tocam Shinatsu. Satou reflete que conhece os sentimentos que ela está tendo. São os mesmos daquela época em que ele não conseguia chorar, da época em que ele não a conhecia. Mas agora, ela o tem, e ele quer estar lá por ela. Com isso, sem esperar mais, Satou abraça Shinatsu com toda a sua força. O gesto a pega de surpresa, mas logo ela retribui o abraço, e os dois ficam assim por um momento, até que Shinatsu não aguenta mais e começa a chorar sem se conter, sem perceber. Satou começa a derramar lágrimas também, o que deixa os dois surpresos. Quando Shinatsu o viu chorando, só conseguiu pensar que, se antes achava que gostava dele, agora entende que realmente o ama muito. Depois disso, eles decidem ir tomar o café, mas Satou percebe que já estava frio. É quando, do nada, Shinatsu pergunta se pode beijá-lo, fazendo o cérebro de Satou reiniciar. Shinatsu pergunta insistentemente se ele não quer, mas, envergonhado, Satou recusa. Então, Shinatsu manda eles fazerem isso logo, mostrando-se muito confiante. Após se beijarem, eles se separam e, com um sorriso, Shinatsu confirma que realmente gosta dele,
Satou concorda e diz que também gosta dela, mas provavelmente de um jeito diferente, o que a deixa assustada. Satou confessa que pensou que esses sentimentos não fossem nada demais, mas agora acha que dizer que gosta não é o suficiente para descrever. Então, Satou declara que a ama. Isso deixa Shinatsu surpresa, e sem jeito, Satou diz que isso soa mais certo. Sem esperar, Shinatsu avança para mais um beijo. Ela declara que Kana lhe disse que, se você quer mais, é porque o sentimento é real. Satou ri e diz que então é real para ele também, e eles se beijam novamente. Após se separarem, Satou toma coragem e pede que Shinatsu se torne sua namorada. Ela sorri e diz que será um prazer. É isso. Finalmente chegamos ao fim de uma obra. Para ser sincero, achei meio paia. Parece que o autor só cansou e encerrou do nada. Mas fazer o quê? Obrigado por acompanharem essa obra por aqui, e espero que possamos encerrar muitas outras juntos. Quero deixar um salve aos membros do canal, @cauantenório64, @lucasbernardo9030, @fuxian589, @code42, @otakushfd00, @botecofx2. Muito obrigado pelo apoio, e se você quiser ajudar o canal mas não pode virar membro, deixe o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.